Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Intercidades. Um Intercidades muito especial. Fazemos hoje e amanhã paragem aqui no CNEMA, em Santarém, na Feira Nacional da Agricultura, que é no fundo um sítio muito simbólico para o projeto Conta Lá. Foi aqui que nascemos e, portanto, um ano depois, aqui estamos nós, mais uma vez, a dar toda a visibilidade ao setor primário. Vamos fazer aqui até às 7h30 um programa especial em que vamos ter conteúdos relacionados, obviamente, com o que se passa aqui na feira e também alguns dos nossos conteúdos habituais. E, claro, eu não podia vir para Santarém sem levar na bagagem, sentadinha ali ao meu lado, alguém que está na próxima paragem. Daniela Magalhães. Ora bem, Daniela Magalhães, o tema desta feira, eu sei que tu és uma boa estudante e uma repórter aplicada, são precisamente os pequenos frutos. Evidentemente que tu não poderias deixar de estar já, diz com a mão na massa, neste caso com a mão nos frutos, mas tu adoras, eu sei. Não sei se gostas mais de framboesas, de mirtilhos ou de morangos, vais ter que me dizer. Olá, boa tarde. Olha, eu vou ser sincera, eu gosto de tudo, mas eu acho que framboesas são assim o meu ponto fraco, porque costumam ser assim docinhas e tu sabes que eu gosto de um bom docinho, apesar dos mirtilos também serem, portanto isto é tudo uma confusão. E é isso mesmo, por isso mesmo estou aqui no stand da Beira Baga, muito bem acompanhada de uma pessoa que provavelmente algumas pessoas já conhecem, quem acompanham Intercidades, a Sofia, que também já esteve connosco no estúdio, não é assim, Sofia? Sofia Organ, que nos vai falar aqui. Antes de mais, falemos sobre a Beira Baga, porque é um negócio familiar que começou em 91 com o pai. É verdade, começou em 91 com o meu pai a produzir framboesa e amora. Inicialmente tudo para exportação, porque em Portugal não se consumiam estes frutos, mas rapidamente começámos a vender cá e o mercado nacional é hoje em dia o nosso grande foco. E se tivéssemos de falar em percentagens, que É uma grande percentagem do mercado nacional, Sim. tipo 90% do mercado nacional. É muito bom, ou seja, cresceu até rápido. Sim, sim, sim. Também muito pela qualidade do vosso produto, não é? Muito, porque nos últimos anos principalmente tem havido um grande investimento em desenvolvimento de novas variedades de tudo, na verdade, de amora, de framboesa, de mirtilo, com variedades melhores, sabor melhor, com uma shelf life melhor, porque é muito importante esse tempo de prateleira nos supermercados e em casa. Disponibilidade do produto. Nós, por exemplo, começámos no Fundão, onde só produzíamos no verão e fomos para o Algarve primeiro, depois para o Odmira, precisamente para conseguir produzir o ano todo. Esses são os três locais onde existe a Beira Baga neste momento? Exatamente. Portanto, esta disponibilidade de produto todo o ano. Depois o mirtilo não se produz o ano todo em Portugal, mas importa-se com muita qualidade, a preços bons. E em que altura é que se produz? Podemos falar da altura de produção de cada um, já agora para ficarmos também a perceber um bocadinho mais sobre isto. Eu admito, eu não percebo nada disto, é a Sofia que me vai explicar tudo. O mirtilo, por exemplo, qual é que é a altura de produção dele? Então, o mirtilo nós começamos a produzir na zona de Odmira em março. Produzimos até agora, mais ou menos, em Odmira. Começamos depois em Alpedrinha, ao pé do Fundão, e vamos até outubro. Ok. Depois paramos. Então, Portanto, entre março e outubro temos produção nacional, depois temos que importar do Peru. Exato. Eu posso provar um? Claro. Vou provar, vai ser agora em direto. Estes são de Odmira. Estes são de Odmira. Vou provar o mirtilo de Odmira. Odmira, o que está aqui. É tudo Docinho. Bom, isto com um iogurtezinho natural fica ótimo. ótimo. E eu sei, estes pequenos frutos são muito poderosos, têm imensos benefícios para a saúde. Imensos benefícios. Hoje estava ali numa mesa redonda de um supermercado e a nutricionista estava a falar precisamente dos benefícios dos pequenos frutos. A vitamina C, os antioxidantes. Antioxidantes que anda toda a gente sempre à procura, anti-aging, não é? Aparentemente, quanto mais escura é a fruta, mais poder antioxidante tem. Importante saber. Importante saber. Portanto, a amora, em princípio, é assim, é mais
é que nos vai deixar lindas, maravilhosas. Exatamente. Há pouco falávamos sobre a altura de produção dos mirtilos, no caso das framboesas. No caso da framboesa, como nós temos produção no Fundão, em Odmira e no Algarve, por exemplo, no Fundão produzimos entre agosto e novembro, dezembro. Em Odmira conseguimos produzir quase o ano todo, só paramos ali nos meses mesmo frios, tipo janeiro, fevereiro, março. E no Algarve conseguimos produzir nesses meses frios, ou seja, no Algarve conseguimos produzir o ano todo. O frio é melhor para a produção destes frutos? Não. O tempo ameno Ok. é o que é bom para a produção. Ou seja, nem muito quente, nem muito frio. Nem muito quente, nem muito frio. Isso é o ideal. O ideal. E eu já agora também vou provar aqui uma framboesa. Agora vou passar por todos, pode ser, Sofia? Vou aqui. Estas framboesas têm um ar muito apetitoso mesmo. Vou agora passar aqui a comer uma framboesazinha. Que é maravilhosa também. Boa. Vou evitar falar de boca cheia, que isso não se faz. E passamos então agora aqui para as amoras, que também, estas então são mesmo escuras, ou seja, aqui há muito poder antioxidante. Exatamente, é o que dizem. E então qual é que é a altura de produção da framboesa? É a mesma coisa da framboesa. É igual. Conseguimos produzir o ano todo, dependendo da localização geográfica em que estamos. E estamos nestas três, portanto Muda um bocadinho. produzimos o ano todo. E vocês na vossa página também têm até algumas sugestões de receitas com estes frutos. Sim. Sofia tem alguma favorita? Eu adoro pavlova Sim. como sobremesa, porque acho bom e acho muito bonita, uma sobremesa bonita. Faz sempre uma mesa bonita. Sim. E depois, assim, coisas mais saudáveis. Adoro uma salada de raviolis de queijo de cabra com nozes e framboesas e mel e adoro. Essa receita está na vossa página também? Eu acho que sim, não tenho a certeza. Se não estiver, têm de ir lá pô-la, porque agora quem nos está a ver já vai querer essa receita. Exatamente, se não tiver tem que ir lá pôr, é verdade. Essa é assim, eu adoro essa salada. Papas de aveia também é ótimo. Papas de aveia. Dá sempre aqui uma frescura diferente. Sim, qualquer iogurte grego, natural, com... Fica logo diferente. E falando aqui um bocadinho deste negócio familiar, como disse há pouco, começou com o pai, não é, Sofia? A Sofia tem assim memórias há mais tempo, já desde miúda, que está habituada a ter as amoras, as framboesas, os mirtilos em casa e a aprender, acima de tudo, a gostar deles e a cultivá-los também. Sim, na verdade mesmo desde pequena, porque nós... muito antes do meu pai se dedicar a este negócio, nós tínhamos uma quinta dos meus avós onde apanhávamos framboesas silvestres e era assim o melhor programa ir apanhar framboesas. E continua a acontecer, inclusivamente dá para ver isso no Instagram, que pessoas da família continuam... Sim, agora não nesta quinta, mas noutra, mas sim, continua a ser um programa ir apanhar framboesas, claro. Vocês foram ao Instagram, como é que se chama o Instagram? É mesmo Beira Baga? Sim, Beira Baga. E o site, qual é que é? É www.beirabaga.pt. É simples, beirabaga.pt e no Instagram também Beirabaga. E em qualquer supermercado, praticamente, as pessoas podem encontrar o vosso produto. Sim, em quase todos os supermercados podem encontrar o nosso. Como a Sofia dizia, grande parte da comercialização é feita aqui. E também, para que outros países é que exportam? França, Suécia, Reino Unido, Holanda, Espanha. Estes são assim os maiores. Os maiores. Irlanda. Ok. São. Tem assim, portanto, a Beira Baga está representada, está a levar Portugal até vários países. Sim. E é um orgulho fazer parte da Beira Baga, acredito eu, para a Sofia. É um orgulho, um grande orgulho. Sofia, muito obrigada por este bocadinho. Obrigada eu. Portanto, já sabe, eu já recomendo, eu não provei a amora. Não provei a amora, pois não? Não, vou provar a amora, porque é assim, agora estão aqui os três, vou ter de provar os três. É boa, é muito boa. Não me quero engasgar, mas já sabe, vou pôr assim a mãozinha à frente da boca, porque agora tenho aqui complicações. Mas já sabe, mirtilos, framboesas, amoras. Agora tens. Porque agora vais ficar com os dentinhos cheios de... Pois. Maravilhosas no site beirabaga.pt.
Daniela Magalhães, agora é que eu queria ver o teu sorriso, não é? Com esses dentes branquinhos que tu tens, mas todos cheios de vestígios, de frutos maravilhosos. A Sofia Organ, da Beira Baga, que representa também aquilo que melhor o setor tem, é uma empresa que domina realmente os frutos vermelhos, e também a própria Sofia, a representação feminina neste setor primário que é tão importante, uma mulher jovem que pegou num negócio de família e fê-lo crescer. Bom, é impossível estarmos na Feira Nacional da Agricultura e não nos recordarmos e não falarmos, até porque também assim foi o ano passado, naquela que foi a figura mais importante da comunicação do setor primário e da agricultura. Até me custa dizer isto, mas já foi no século passado, porém ainda está muito presente na memória de tantos. Falo do engenheiro Sousa Veloso, e os meus próximos 2 convidados vão ajudar-me não só a recordá-lo, mas também a dar-lhe uma notícia que eu acho que vai deixar toda a gente que gostava do engenheiro Sousa Veloso muitíssimo feliz, e é um exclusivo do Conta Lá. Ora, vejam quem está na próxima paragem. E na próxima paragem está comigo o Paulo Sousa Veloso. Olá, Paulo. Olá. Obrigada por se juntar aqui ao nosso Intercidades. Muito obrigado, o prazer é meu. Para este momento tão bom, e também o nosso comentador habitual, João Pereira. Olá, João. Olá, Rita. Eu não sei porque nas nossas últimas conversas isto sai sempre... São sempre animadas. São. Mas hoje vão ser animadas e também vão ser, de certa forma, emocionais, João. É. Porque estamos aqui hoje com uma notícia bastante incrível e bastante justa, e que é um exclusivo do Conta Lá, que nós vamos antecipar, que é mais do que justo, que é os CTT vão lançar uma edição de um selo comemorativo que celebra o nascimento do engenheiro Sousa Veloso, que nasceu no ano de 1926, não é assim? Sim, sim. E que nos deixou para outro plano em 2014, mas que tantas saudades deixou em todos aqueles que durante tantos anos o acompanharam, aquele que ainda é celebrado por tantos como o maior comunicador de sempre do setor primário e da agricultura em Portugal. E o Paulo não me vai levar a mal se eu perguntar ao João se isto faz sentido, aquilo que eu disse, João. Sim. Até porque, não sei se o Paulo sabe, mas o João talvez seja das pessoas que mais fala do seu pai, praticamente, eu não sei, já falei muitas vezes com o João sobre o engenheiro Sousa Veloso, que eu sei que é uma referência enorme para ti. É, Rita, o engenheiro Sousa Veloso, e um cumprimento também ao Paulo e ao resto da família. De facto, temos aqui hoje uma coincidência feliz. Eu nunca esperei dizer isto em televisão, mas isto é uma notícia exclusiva. É mesmo? E em primeira mão do Conta Lá, que faz agora um ano, precisamente na Feira Nacional da Agricultura, e há aqui realmente uma coincidência feliz. Não acho que seja uma coincidência, quero acreditar que não é só uma coincidência, Não, mas porque é bonito termos este sentimento que está sempre presente connosco. E de facto isto surgiu, pronto, não sendo coincidência ou não, mas surgiu na melhor altura possível. O CTT, de facto, nós só lidamos com o CTT naquilo que é o nosso dia-a-dia, das encomendas, mas há todo um universo cultural em torno do CTT que tem a ver com a filatelia. Certo. E isso, de facto, é um património histórico. Aproveito desde já para recomendar a visita ao Museu das Comunicações. É incrível ver a história postal em Portugal. E os CTT, este ano, em 2026, resolveram fazer a edição de 8 cultos, de 8 personalidades de culto ligadas à história e à cultura. E um deles é precisamente o engenheiro Sousa Veloso, e, portanto, a notícia que nós hoje trazemos em primeira mão é que no dia 13 de junho, no próximo sábado, estaremos aqui na Feira Nacional da Agricultura a fazer simbolicamente a emissão do primeiro selo comemorando o seu centenário. Então, João, antes de irmos àquilo que te liga e às melhores memórias e àquilo que te fez também formar-te como comunicador nesta área, vou passar a palavra com muita alegria ao Paulo Sousa Veloso, filho do engenheiro Sousa Veloso, para começar por lhe perguntar como é que sentiram em família esta homenagem do CTT. Ficámos muito satisfeitos. Houve um primeiro contacto do CTT a perguntar se seríamos interessados e nós, obviamente, que agradecemos, porque é uma forma de recuperar aquilo que é a imagem do meu pai, de voltar a reforçar aquilo que foi o legado deixado durante mais de 30 anos em Portugal, na televisão portuguesa, e, portanto, ficámos muito contentes. É mais uma das muitas
comemorações e prémios que o meu pai foi ganhando, foi recebendo ao longo da sua vida. Sim, com muito mérito. Aquilo que eu estava a dizer, que é realmente aquilo que sinto e que sei que muitas gerações sentem, apesar do pai ter comunicado no século passado, mas isto foi agora, o século passado foi agora, de que a memória ainda está muitíssimo viva. Vocês também sentem isso? Ou é só nós? Ou seja, vocês também, como família, ainda devem sentir mais, mas é que nós sentimos mesmo que é uma presença ainda, talvez das figuras mais carinhosas da televisão portuguesa. Sim, nós continuamos a sentíamos no passado, quando o acompanhávamos a jantar fora, a almoçar, etc. E, portanto, era uma pessoa super acessível e sempre abordado por N pessoas e, portanto, não tínhamos muito tempo, ou seja, porque o meu pai continuava e falava muito com os telespectadores, mas hoje somos surpreendidos também. Quando digo que Paulo Sousa Veloso, etc., todas as perguntas perguntam, mas há uma coisa, Eugênio Sousa Veloso, etc. Tenho, por exemplo, 2 filhas a estudar medicina a acabar, antes da oral, por exemplo, há conversas dos professores sobre descobrir alguma coisa, Eugênio Sousa Veloso e tal. Então, 5 minutos antes da oral a falar sobre o avô. E, portanto, é de facto, maravilha. Isso todos os dias somos surpreendidos com o impacto que muitas vezes acreditamos que não tínhamos a ideia que era assim tão grande quanto isso. Paulo, e o Paulo agora que já temos um certo tempo já de adultos, não é? Consegue perceber a magia da comunicação do seu pai? Porque uma coisa é uma pessoa ser um agrónomo, um especialista, outra coisa é esta capacidade que ele tinha de chegar a todas as gerações. Sim, eu acho que a comunicação é, como a Rita sabe, é a possibilidade de chegarmos ao outro, não é? E chegar ao outro de uma forma genuína, verdadeiramente interessada. Muito afetuosa, muito empática, ter a oportunidade de adequar o discurso a um rural, a um urbano, a um investigador, a um académico e, portanto, aproximar a agricultura, trazer melhores práticas, partilhar melhores práticas, não ser o centro do programa, mas fazer com que, de facto, outros apareçam. Isso foi, de facto, o segredo que o meu pai teve ao longo da vida, perante uma humildade enorme, eu acho que foi por aí. E durante muitos anos, numa altura em que só havia um canal de televisão e, portanto, a presença das pessoas na televisão era ainda mais intensa do que é agora, porque agora existem redes sociais e outras distrações. Sim. O Paulo lembra-se com certeza de... Era sempre bom o contacto com o público ou às vezes vocês filhos ficavam, que agora já... Não, ficava, às vezes ficava, sim, é verdade, outra vez, sim, mas fazia parte. E ele gostava realmente muito? Gostava. Curiosamente, ninguém seguiu da família a área. Não, eu não tive notas para entrar em agronomia e naquela altura, entre ficar a fazer... Ainda tentou? Ainda tentei, ficar a fazer melhorias de nota e depois não entrar, etc., acabei por seguir outra área e estou muito feliz também, mas fiquei ligado à agricultura, tive cavalo, monta cavalo e, portanto, estar no meio da palha, etc., no mundo rural, é para mim fantástico. Faz parte, sim. Sim, mas não seguimos. O que é que acha que o pai acharia da evolução, apesar de nós muitas vezes e haver muitas queixas por parte do setor, é normal, a verdade é que a tecnologia, uma série de também incentivos a jovens agricultores, como é que acha que ele veria estes anos em que estamos a viver, em termos do setor primário? Eu acho que os problemas da agricultura na altura são muitas vezes os mesmos de agora, não é? Ou seja, aquela ideia que a agricultura vive de subsídio dependente, sim, que é uma coisa de velho, que é uma coisa que não, esta nota não continua a estar, o mundo rural continua a estar distante das pessoas da cidade, que muitas vezes nem fazem ideia de onde é que aparecem os ovos, etc. E, portanto, exato. Sim, eu acho que vivemos os mesmos problemas, de uma forma diferente, mas os mesmos problemas. João, agora é a tua altura de me dizeres, quer dizer, de onde é que vem a paixão televisiva pelo engenheiro Sousa Veloso, é óbvia, mas de que forma é que ele determinou o facto de estares aqui hoje a falar comigo? O engenheiro Sousa Veloso faz parte da minha infância e adolescência. Portanto, o engenheiro Sousa Veloso teve, provavelmente, o programa mais longo da televisão portuguesa, com maior longevidade. Dos São mais longos, 30 anos, semanalmente, quase sem interrupções. E, portanto, eu nasci em 71, portanto, ele terminou o programa em 1990 e eu entrei em agronomia em 89. Portanto, acompanhou-me desde a escola primária até ao 12º ano. E, portanto, eu sempre achei, e acho que é mais a figura empática,
porque na altura, com 7, 8 anos, eu só queria era que o engenheiro Sousa Veloso terminasse o programa para ver o Vasco Granja que ia apresentar os desenhos animados. Era logo a seguir. Porque aquilo Duas figuras extraordinárias. andávamos ali e eu só dizia ao pai, nunca mais acaba, porque o meu pai via religiosamente o programa, e portanto é essa influência que traz para os dias de hoje. Mas mais tarde depois já vias com mais interesse. Não, depois já comecei a ver com mais interesse e depois há aqui para mim o dado mais importante, que é, confunde-se o TV rural com a própria personagem. Mas há um dado fundamental, depois do programa do TV Rural e do engenheiro Sousa Veloso, que terminou em 1990, nunca mais tivemos um programa em televisão. Pois é. Temos vários programas. Vamos lá ver, um programa deste género, de comunicação desta natureza, do mundo rural. portanto, que no fundo que vem responder àquilo que o Paulo dizia. Os problemas, eu estive a rever alguns episódios na RTP Memória. Sim. E de facto os problemas eram transversais e ele não apanhou a vaga dos apoios, porque nós entramos na Comunidade Europeia em 1986. Portanto, eu acho que para além de relevar a figura empática, carinhosa, eu acho que esse é um dom. Mas também havia uma capacidade muito grande de explicar a quem não era, e eu acho que esse é que era o grande segredo do seu pai, a quem não era agricultor, quem não fazia parte do setor primário, se sentasse à frente da televisão, conseguia perceber o que é que aquele senhor estava a dizer. Sim. Que às vezes nem toda a gente consegue fazer Exatamente. isto. E isso nós não conseguimos preencher isso. Eu acho que o Conta Lá, Rita, vem com este grande objetivo e já está a mostrar as suas provas que é possível trazer para o mundo urbano, o mundo da cidade, uma abordagem diferente. Hoje os problemas serão distintos. Em 1980 a agricultura tinha problemas que hoje não temos, temos outros problemas. E, portanto, mas eu relevo esta questão. Do ponto de vista comunicacional, a RTP termina o programa em 1990, por decisão administrativa. Em 92 aparece a SIC, em 93 aparece a TVI, e depois até já com uma ampla, mais alargada de canais, e obviamente temos 1 ou 2 programas que ainda atualmente temos no panorama, mas nunca mais o setor conseguiu unificar-se para ter uma voz presente naquilo que é o instrumento mais poderoso ainda, que é a televisão. E não sendo só o único objeto de matérias e de conteúdos do Conta Lá, é de facto uma grande parte do nosso canal, da qual nos orgulhamos muitíssimo podermos dar visibilidade a esses conteúdos. Lembra-se do pai preparar os programas ou ele tinha tudo já na cabeça? Não, o pai preparava os programas. Aliás, o pai era realizador, apresentador, fazia a montagem, e portanto, tinha uma semana super atribulada e muitas vezes estava, antes do domingo, a noite toda na televisão, a montar o programa em filme, não é? Em filme, corte de filme, etc, etc. E, portanto, lembro perfeitamente disso, porque depois via sempre os programas em casa, nessa manhã, quando aconteciam também. Para ver se aquilo estava tudo bem. Sim, sentido crítico muito apurado. E ele falava convosco sobre agricultura? Falava com muito gosto. E era de facto um prazer ouvi-lo, na maior parte das vezes. Porque às vezes, em casa de Ferreiros, Pedro de Pau, não é? Sim, mas não, sim. Ele gostava gostava. E uma pergunta um pouco mais íntima, mas também de certa forma importante. Lembra-se do sentimento dele quando se retirou? Eu não sei se ele se retirou, sim, porque o programa acabou, porque o obrigaram. Esta vida da televisão é muito dura. Por vezes, e às vezes é muito difícil sairmos do ar. O programa acabou de uma forma relativamente precipitada e pouco cuidada. E, portanto, o meu pai saiu de alguma forma magoado com o momento. Aliás, o último programa não foi um programa em que o meu pai se despediu com amizade até ao próximo programa. Despeço-me com amizade até sempre. E, portanto, foi uma coisa que aconteceu sem nenhuma preparação, etc. E, portanto, é o que temos. E, portanto, isso aconteceu sim. Depois teve a oportunidade o programa acabou em 91, foi condecorado como comendador da Ordem de Mérito Agrícola e, portanto, o país deu-lhe esta grande homenagem, mas acabou de uma forma relativamente precipitada. Todas as coisas têm um princípio e têm um fim, mas este fim foi um fim um bocadinho precipitado. Até porque aquilo que ele gostava muito da agricultura, e claro que essa comenda lhe deve ter sabido muito bem, de um certo ponto de vista da justiça histórica, mas ele gostava sobretudo também de comunicar, não é? Exato, de estar com as pessoas, de estar com o mundo rural, de estar com a gente do campo. E, portanto, considerava esta lógica dos citadinos, muitas vezes, quando alguém na televisão anunciava o tempo e tal, amanhã está um dia de sol radiante e tal, e havia uma seca enorme, os agricultores sem água, o meu pai ficava, como é que é possível? Não, exatamente, então, estava muito à frente do seu tempo, na análise... Sim. E,
portanto, em vez de dizer amanhã temos um dia de sol, mas sem, obviamente... É porque ele, de certa forma, tinha um espírito também muito jornalista, ou seja, era agrónomo e era um comunicador, mas lá está, a forma de analisar a atualidade e as notícias e de relacionar com aquilo que era o setor primário era muito de um jornalista, não é? De alguém que vai sempre procurando atualizar, não se senta na informação que aprendeu e vai sempre procurando atualizar-se para conseguir passar a melhor informação possível a quem o estava a ver. Juntava aquilo que era a competência técnica à competência de relacionamento interpessoal e de ser jornalista, não é? Claro. Ou seja, de contar histórias, no fundo, de contar histórias e criar condições para que outros contassem a sua história. E nós gostamos de ouvir histórias, claro, não é? então não gostamos. Portanto, eu acho quando as que histórias o melhor conteúdo de todos são em televisão verídicas, é uma são história bem reais, são contada. pertinentes, as pessoas, isso capta a atenção. Certo. Acha que ele acharia graça estar num selo? Estar? Num selo? Acho que sim. Acho que está a sorrir, algures. Gostava de homenagens, era um homem que gostava de ser... Era um homem humilde, simples, mas obviamente gostava de homenagens. Que maravilha. Gostava de homenagens. João, como é que vai ser vivido então esse dia, também por parte do setor que tu conheces tão bem? Sim, eu acho que é um dia marcante, porque para além da figura, é também olhar a agricultura de outra forma, naquilo que muitas vezes o setor transmite que se comunica mal em agricultura. E tivemos aqui sempre este exemplo. Portanto, fazer esta homenagem, portanto, isto tem um ritual. Portanto, o ritual, há um conjunto de pessoas que vão obliterar o primeiro selo numa sequência, penso que são 4 a 5 personalidades, incluindo a família do engenheiro Sousa Veloso. Depois, cada um recebe esse subscrito, que é a primeira emissão. Esses são para as pessoas que o assinam e depois é guardado um subscrito no Museu das Comunicações. E será no sábado, 13 de junho, aqui no CNEMA, portanto aqui no Átrio Central, numa cerimónia aberta ao público, que acho que é isto que o engenheiro Sousa Veloso gostaria, estar no meio dos agricultores, onde ele teve durante mais de 30 anos. Muito obrigada aos dois, despeço-me de ambos com muita amizade. Muito obrigado, até à próxima. Muito obrigada, foi mesmo um gosto fazer esta homenagem também aqui no Intercidades ao engenheiro Sousa Veloso. E agora nós vamos passar a palavra àquele que é um dos nossos comentadores habituais, que nos traz sempre notícias do mundo da biologia, o conhecido como Turtle Dex, mas ele na verdade chama-se Gonçalo Soeiro, podem segui-lo também através do Instagram, e ele hoje vem falar de uma raça autóctone que vocês já devem ter visto por aí. Quase 30 anos depois, a lebre ibérica está de regresso ao Parque Natural Sintra-Cascais. Foram colocadas 20 lebres ibéricas numa área cercada de reprodução na Quinta do Pisão, que tem como objetivo criar aqui um processo de adaptação da espécie ao local, para depois, futuramente, os animais serem libertados oficialmente na natureza. Segundo a notícia, este território tem sido alvo de uma gestão contínua das paisagens e dos habitats e já tem condições ideais para acolher esta espécie, para esta espécie poder prosperar e, muito bem, sempre que se faz projetos de reintrodução na natureza de espécies autóctones, é importantíssimo verificar-se primeiro como é que está o habitat, se tem condições para albergar estas espécies e, se não, é necessário primeiro restaurar o mesmo antes que se comece a libertar as determinadas espécies. E bom, a lebre ibérica é uma espécie endémica da Península Ibérica e hoje está, infelizmente, num estatuto de conservação vulnerável no nosso país, sendo as duas principais ameaças doenças virais, como a mixomatose e também a perda de habitat. A trazer-nos sempre a melhor informação e sempre informação sobre o mundo dos animais e sobre a biologia. Recordo quem agora liga à televisão, nós estamos no nosso cenário habitual, mas trouxemos alguns dos nossos elementos, como podem ver aqui atrás, trouxemos do nosso estúdio as nossas malas de viagem, isto porque o Intercidades anda sempre em viagem e hoje a paragem está a ser e será amanhã também em Santarém, no CNEMA, na Feira Nacional da Agricultura, onde estamos mais uma vez a celebrar o setor primário. E está cá connosco hoje o Manel Portugal e, pelo que eu sei, ele anda pela feira e descobriu, e muito bem, a forma de dar visibilidade às nossas regiões. Manel. É verdade, nós num espaço enorme onde se pode provar, saborear, apreciar Portugal inteiro, vimos aqui descobrir um pequeno stand que nos demonstra que a importância às vezes não é o tamanho dos stands, o tamanho até
a forma que é dada aos stands, porque o conteúdo pode ser tão ou mais interessante que outros mais visíveis. Nós encontramos aqui o engenheiro João Ferreira, que era amigo do engenheiro Sousa Veloso, porque é um velho engenheiro agrónomo do tempo dos regentes agrícolas. É alguém que traz aqui a representação da Associação de Agricultores da Madeira, que também é um exemplo nacional, porque a Madeira foi provavelmente o primeiro sítio de Portugal que mais depressa percebeu a importância de se identificar com os seus produtos regionais. E nós conhecemos muito desses produtos, mas nem todos, não é? Claro. Pois, efetivamente que sim, a Madeira é muitas vezes conhecida aqui a nível do continente, é muitas vezes conhecida como produtora de banana, como bolo de mel, como broas de mel e cana de açúcar, mas efetivamente a Madeira hoje já tem vários produtos e já produz vários produtos que merecem ser mostrados a nível nacional. Como é o caso destes que têm ao pé de si, nomeadamente do Porto Santo. Não é? A Ilha do Porto Santo, eu creio que é a primeira vez que vem aqui a nível do país numa feira destas, da agricultura pelo menos, que eu já conheço há vários. É bom explicar que a Madeira vai estando presente, tem um stand oficial, mas vocês também é a primeira vez que estão aqui na Feira Nacional da Agricultura e isso é importante, trazem a vossa experiência, Exato. o vosso know-how também. Como Associação de Agricultores é a primeira vez que nós estamos cá, como estamos cá. Já há anos anteriores representámos a região autónoma da Madeira com stand próprio da região autónoma da Madeira, mas este ano estamos cá só como Associação de Agricultores. E temos o prazer de apresentar vários produtos da Ilha do Porto Santo. Mostre-nos lá, que eu estou curioso para saber. O pão antigo, que era o pão de casa do Porto Santo. Depois temos um bolo que se chama a capela. E porquê que a capela? Porque ele é feito por duas camadas, uma inferior e outra superior, imitando uma capela e com este trabalhado para imitar uma capela. É um bolo que se serve na altura dos Santos Populares e também no Natal. Simplesmente a receita do Natal é complementada com aguardente e canela, portanto, para dar um outro, talvez mais quente, a enriquecer na altura do Natal. Depois temos as broas que eram as broas que os pescadores e os marinheiros levavam consigo, que são broas muito duras e que para comer molhavam na água salgada e depois então é que podiam consumi-las. Hoje, quando mostrou a primeira vez eu fiquei tentado a provar, mas logo me avisou que eram duras que nem pneus. São duras, são muito duras e como tal, para que se possam comer, molham-se na água salgada, os marinheiros e os navegadores. De qualquer maneira, hoje em dia, as senhoras e os senhores utilizam isto e consomem molhando no chá ou no café para que possam de facto consumir. Depois há o bolo do caco, que é diferente do bolo do caco da Madeira, que é feito com batata doce do Porto Santo e era feito antigamente só com trigo, com cereal do Porto Santo, que o Porto Santo foi um dos grandes produtores e abastecia a Madeira em cereais e lentilha. Hoje, claro, tem algo de trigo do Porto Santo, mas já voltaram a produzir e o resto não é verdadeiramente totalmente com trigo do Porto Santo. Eu vejo que há aqui imensos produtos e até marcas características, como estes são os Peros Domingos, não é, da Madeira, e também até aqui uma gama vasta de produtos que já existem comercializados, alguns aqui no continente. Mas eu acho que a vossa presença aqui nos leva inevitavelmente também a algumas novidades. Claro. E havia aqui um vinho que já voou. Já fui para provas. É uma novidade também na Madeira, esta é uma novidade, é um vinho Porto Santo, da Ilha do Porto Santo, feito com a casta caracol e com a casta listrão. Portanto, é um vinho recente, porque só há poucos anos é que se começou a fabricar vinho com as uvas da Ilha do Porto Santo. Hoje em dia já existem alguns hectares na Ilha do Porto Santo e eu penso que brevemente o Porto Santo será uma grande região produtora de vinhos. Porquê? Porque o clima e as condições climatéricas do Porto Santo são diferentes das condições climatéricas da Madeira. E enquanto, por exemplo, na viticultura, na Madeira, chegamos a ter necessidade de fazer 4, 5, 6 tratamentos contra uídos e milhos, no Porto Santo, muitas vezes ou não é preciso fazer nenhum, ou se faz um ou dois só. E, portanto,
portanto, reúne condições que a Madeira, de facto, não tem muito mais umidade e não tem essas condições. Portanto, Um vinho feito com a casta caracol, mas que voou muito mais rápido, à velocidade superior à do caracol, porque durou pouquíssimo tempo. Todos os provadores de vinho, muita gente quis provar e conhecer esse vinho. Ora, nós não temos tempo para mostrar os produtos todos, mas eu não queria perder a oportunidade de lhe fazer esta pergunta. Podemos considerar que a Madeira é um grande exemplo nacional, que nos ensina, acima de tudo, que nós podemos ser melhores no mundo quanto mais e melhor reconhecemos aquilo que somos como povo, o que fazemos com as mãos na terra. Essa foi a grande lição que a Madeira deu sempre ao país, ou não? Sim, a Madeira, como sabem, o setor agrícola madeirense é muito difícil, porque as propriedades dos agricultores são pequenas, são armadas em socalcos, em poios, portanto, parecem escadas, não é, como sabem, e o que é que acontece é que a agricultura é bastante difícil. No entanto, graças, portanto, à tenacidade, graças aos agricultores que nós temos, homens que lutam com tudo para produzir algo de bom. E, portanto, o clima também nos ajuda e os solos ajudam-nos a ter uma diferenciação naquilo que produzimos. O produto produzido na Madeira é diferente do produzido no Porto Santo. O solo Porto Santo é solos calcáreos, nós somos outros solos vulcânicos. Portanto, o resultado que dá é que as duas ilhas complementam-se no setor de produção. Por outro lado, temos hoje tentado aproveitar ao máximo aquilo que nós temos. Por exemplo, surge agora o aparecimento de um picles feito com a flor da bananeira. Ou seja, há sempre uma criação nova a aparecer, não é? Esse é um exemplo muito interessante, é recente. É recente, é a primeira vez que está cá no país. São picles feitos com a flor da bananeira. A flor da bananeira, este é o pinguelo da banana. A flor da banana, esta já está um pouco escura, porque ela efetivamente já está cá há muito tempo. E são picles feitos com a flor da bananeira. Portanto, é necessário tirar a parte masculina e feminina da bananeira, tirar os estamos, são tirados fora e depois esta é a parte que se utiliza, esta deita-se fora. Tem que ser flor por flor, é um trabalho muito grande e, portanto, conseguir fazer uma coisa destas. Pois é, falar com o engenheiro João Ferreira é sempre uma lição. Ele que, aliás, foram muitos anos de rádio e televisão também e até alguns momentos partilhados com o engenheiro Sousa Veloso, que agora o Conta Lá recordava. Ora, a sua experiência, estar presente nas feiras, na televisão, o Conta Lá tem feito esse esforço, é muito importante que os portugueses percebam que a agricultura é um setor com futuro, não é só coisas antigas. Não, a agricultura de hoje é uma agricultura que tem que ser uma agricultura moderna. Nenhum jovem vai para a agricultura com a tecnologia do passado. Hoje, a agricultura para os jovens tem que ser uma agricultura moderna, computadorizada, automatizada, porque senão não temos ninguém na agricultura. E isso é possível, porque nós temos um país rico, temos um país com extensão, temos um país que é possível fazer tudo isso. E, portanto, há que mudar rapidamente, não podemos esperar para o amanhã. Temos que modernizar muito rapidamente o setor informático todo, as novas tecnologias, a área da automatização, tem que ser rápida, muito rápida, senão ficaremos para trás. Por outro lado, não é só a automatização que é necessária no nosso país e na Madeira, é também a conquista de novos mercados. Se nós temos pouca produção, temos que fazê-la de alta qualidade, como é o caso agora que nós estamos a pensar no café na Madeira, que é uma novidade que vamos iniciar e que a empresa Delta já lá esteve há 15 dias atrás e, portanto, pensamos ter o apoio dessa empresa e que vamos fazer o café porque temos condições para isso. Fica muito por dizer, porque o engenheiro João Ferreira é uma masterclass viva, é uma pessoa, quem sabe vai começar um programa novo de televisão em breve. Olha, eu tenho sorte porque o vinho do Porto Santo já voou, mas ele tem aqui um vinho especial que é da sua própria produção e eu peço-lhe que erga o seu copo. Eu não vou beber porque eu estou a trabalhar, mas vou fazer um brinde, sabe porquê? Porque a sua experiência é muito importante para nós. É um vinho muito antigo, é um vinho de 1940. 1940. É do tempo do engenheiro Sousa Veloso, por isso acho que é justo e bonito despedir-nos com este brinde, com amizade e, acima de tudo, com um desejo de esperança no futuro. Obrigado por nos termos recebido aqui. Um brinde também ao Conta Lá pelo esforço que faz de levar este Portugal ao país inteiro. O brinde, Manel.
um brinde ao setor primário, ao teu convidado que é extraordinário, aqui a representar de forma tão brilhante a Madeira. Pode ser que ainda amanhã o possas ouvir mais um bocadinho, foi super, super interessante. Obrigada ao jornalista Manel Portugal, que está com o Intercidades hoje e amanhã. E aqui no nosso estúdio improvisado já tenho 2 jovens agricultores, o Afonso e a Isabel. Fazendo aqui uma coisa que não se deve fazer, eu vou começar pelo Afonso só porque o Afonso estava a dizer a alguém que passou, estou na fama. Afonso, está na televisão. Muito obrigado, Rita, muito obrigado pelo convite. Cá estamos na Feira Nacional da Agricultura. Eu vou apresentá-los, que é para isto não ficar aqui assim assim. Então, o Afonso, além de jovem agricultor, Afonso, corrija-me se eu estiver errada. Se eu disser alguma coisa errada, o Afonso apita logo. O Afonso, chama-se Afonso Bolhão Martins. Exatamente. É diretor-geral da Exploração Agrícola Multiproduto Tradicional, a herdade do Pijeiro. Exatamente. Muito bem. Embora seja liderada pelo meu pai, não estou a corrigir, é tudo verdade, mas também é importante. O seu é seu dono. Exatamente. Neste caso é mesmo verdade. O dar valor, dar valor. O seu é seu dono. É localizada no Alandroal e por isso é que tem esse fantástico sotaque. Exatamente, não sai de mim. Espero que não o perca nunca, que Eu tem muita graça. não tenho bem essa opinião, mas... Eu acho. E é reconhecido, Afonso, por implementar agricultura de precisão na exploração familiar. Já lá vamos. Vamos passar a palavra e apresentar a Isabel Abreu Lima. Olá, Isabel. Olá, a Isabel também é jovem agricultora, sendo que é engraçado, Isabel, jovens agricultores em Portugal vão até bastante tarde, é ótimo. Eu por acaso gostava de ser agricultora só para ser jovem, porque o estatuto vai até tarde, não é? Vai. Até aos 40 uma pessoa ainda está dentro. Ainda está no prazo. E ainda consegue prolongar, se ainda tiver alguns dos pormenores para fechar dentro do projeto, se calhar ainda consegue prolongar um bocadinho. Exatamente. A Isabel Abreu Lima desenvolve um papel muito importante no panorama ativo, no panorama agrícola nacional, assim é que é. Ela também é representante da CAP, daquilo que é o Conselho Consultivo de Jovens Agricultores da CAP, não é? Da Confederação de Agricultores Portugueses. E eles os dois estiveram de manhã, vamos começar por esta parte, depois vamos a coisas mais divertidas. Não é que não tenha sido divertido, mas vocês estiveram de manhã num balanço, numa conferência que é Ser Jovem Agricultor em Portugal. Ora, que conclusões é que se retirou dessa conferência aqui no CNEMA? Bem, a sessão teve em si, e até não vai ser muito leve o que eu vou dizer, vou começar até por ser talvez um bocadinho a parte mais séria da nossa conversa. O cerne da sessão de manhã foi a apresentação de um estudo levado a cabo, dinamizado pela Confederação dos Agricultores de Portugal, em conjunto que contratou a Consular, uma consultora agrícola, não é por fazer publicidade, mas foi assim mesmo, que fizeram o estudo que tentaram avaliar o sucesso de uma medida que é a medida do apoio à integração de jovens agricultores em explorações agrícolas, à instalação de jovens agricultores dos últimos 15 anos. E então? E lá está. A primeira grande seriedade do que vou dizer, é a parte mais importante do que vou dizer, é que isto de certa forma foi um bocadinho um serviço público. É que nós em Portugal, e eu vou vendo em todos os setores, a agricultura não é um caso particular, fazemos muitos estudos, bem feitos, alguns às vezes até repetidos, não é? É verdade. Vem um novo governo, ou vem um diretor-geral e faz o mesmo estudo, bem desenhados. Depois, implementam-se medidas para responder aos problemas desse estudo, mas começamos logo a falhar porque quando implementamos as medidas já não pomos bem metas. O que é que queremos obter? Bem, vamos responder a este problema, mas queremos obter 1, 2, 10, X, Y. Aí já não vamos muito. E depois na avaliação do que correu bem ou mal, não fazemos. E na implementação nem vamos falar sobre isso. E então este estudo veio um bocadinho responder a isto, isso é uma coisa que devia ser básica, as direções gerais, os governos, os ministérios deveriam fazê-lo, que é avaliar a política pública. Então vamos lá ver, mas qual foi a avaliação? De certa forma, o estudo responde à percepção do que, pelo menos eu, mas na generalidade do setor, reconhece. Os jovens têm algumas dificuldades na sua instalação. O primeiro é o acesso à terra. Todos sabemos que a terra é escassa, não é? Portanto, não se cria terra, não nasce terra. No vosso caso, Isabel e Afonso, foi herdada, não é? Vocês estavam-me a dizer, e eu achei muita graça essa... Vamos envolver aqui, Isabel, na conversa. Com certeza que tem muito mais jeito que eu para a comunicação. Não tenho nada a certeza disso, nada. Achei muito... não tem graça, mas achei muito justo vocês estarem a dizer-me, ambos, antes de começarmos esta entrevista, atenção que nós até somos de uma ala mais conservadora, de certa forma mais privilegiada de agricultores, porque herdámos as terras onde trabalhamos, não é?
E isso, Isabel, é a primeira coisa que este estudo... Vou já fazer a primeira correção, Então se eu faça podia. já. Não é A privilégio. mim, ou seja, Não herdou? eu integrei a exploração agrícola da minha família e que integro, mas houve um momento, 3 anos após começar a trabalhar, que eu e o meu pai, vou incluir também a minha mãe, embora mais eu e o meu pai decidimos, bem, há aqui uma propriedade que poderemos arrendar, parece-me bem que seja a minha instalação de jovem agricultor. Então eu instalei-me numa propriedade arrendada, embora isso de facto existe algum conservadorismo, como a Rita estava a dizer, com um background e com um apoio familiar claro. muito Mas grande. gostei. Mas, ou seja, Gostei. Foi um arrendar o seu- foi arrendar o seu Exatamente. pedacinho. A família disse, vamos embora, Queres sem ir para à se vida? instalar, Vai lá. vamos instalar, mas arrendamos uma propriedade nova. E então assim foi. E a Isabel, como é que foi? No meu caso é um bocadinho diferente. No meu caso já havia, o meu pai, nós somos agricultores numa escala diferente, portanto, no caso do Afonso a realidade rural é o Alentejo, com áreas bastante consideráveis e uma exploração também com uma estrutura muito diferente. No meu caso eu venho de uma família em que o meu pai é agricultor, viticultor, sobretudo, e o que aconteceu foi que, chegada à altura, nós tínhamos alguns terrenos nossos que estavam abandonados e a monte e pensámos que fazia sentido conseguirmos tirar o máximo proveito desta terra, mantê-la, preservá-la, passá-la para as próximas gerações e, portanto, pensámos, vamos então aproveitar estas terras agriculamente e fazer um projeto no qual eu estive e estou envolvida e que, no fundo, levou o meu nome por ser também feito de raiz. Portanto, comecei este projeto em 2019, de vinha, de amendoal, um bocadinho de marmeleiros e também pinheiro manso, mas sobretudo amendoal e vinha. E, portanto, mas esta cultura toda foi plantada de raiz, portanto, eu assisti e acompanhei todo esse processo. Já tenho, e dou graças a Deus por ainda ter o conhecimento do meu pai e a sua mão a gerir a exploração, porque divido a minha vida entre o Norte e Lisboa e, portanto, não consigo estar a acompanhar como gostaria, mas é isso, também fiz o projeto de raiz, portanto, não integrei uma coisa que já estava em funcionamento, no fundo... Ainda fez de raiz, mas Sim. apesar de tudo eram terras vossas, Terras nossas, no caso portanto, do Afonso a não, barreira do foi acesso. obrigada a O crescimento da nossa exploração familiar com a minha instalação. Porém, ainda indo ao estudo que o Afonso tanto elogiou, Sim. Este é o principal problema, não é o O acesso principal, à terra, é um sim. dos problemas identificados no Sim. estudo. Sim, E que mais problemas foram identificados neste estudo, Isabel? Sim, eu acho que mais do que... Acho que os problemas são uma Cuidado, segunda está a chegar o parte. chefe. Ok. Sim, Porta-se bem agora. Está tudo bem. Eu acho com que ar os problemas sério. são uma segunda parte. Eu acho que primeiro o contexto também é interessante percebê-lo, que é os jovens atualmente, de acordo com o estudo, e espero não estar aqui a trazer nada que sejam números incorretos, mas estou quase certa que não, os jovens atualmente representam 2% da força de trabalho agrícola, digamos assim, dos agricultores que É temos muito hoje em pouco dia em Portugal. ainda, não é? 2% é muito, muito baixo, mas são responsáveis por 8% do valor acrescentado que a agricultura produz. portanto, Ou seja, estes proporcionalmente- 2% produzem uma riqueza que tem uma importância enorme para o setor e para o nosso país. E, portanto, só por isso eu acho que já temos que lhes prestar particular atenção Claro que e temos. cuidá-los de uma forma ainda maior. Portanto, eu acho que este estudo mostra, sobretudo isso, que é uma geração que é menor em termos de número do que aquilo que gostaríamos que fosse, mas que tem uma importância grande e que vai trazer um dinamismo ao setor que é muito relevante. Posto isto, esta geração tem muitos desafios, como o Afonso dizia bem. Uma delas é o acesso à terra. Depois temos, são vários na verdade, eu acho que temos a questão do acesso às linhas de crédito também, porque temos o prémio à instalação, mas como muitos agricultores vão perceber, esse prémio à instalação ajuda-nos numa fase inicial, mas depois na continuidade muitas vezes precisamos de outro endorso e muitas vezes o prémio à instalação também não é suficiente, portanto precisamos de linhas de crédito específicas para a atividade agrícola, que só de si não liberta rendimento num primeiro ano, ou seja, é uma coisa que nós podemos ter que esperar, dependendo do tipo de cultura, décadas para rentabilizar. E, portanto, precisamos de linhas de crédito muito específicas e isto é outra barreira financeira que pode ser uma limitação grande. E depois temos também a questão, digamos que tributária, se quisermos, fiscal. E a burocracia, muita burocracia. E a burocracia, Mas sim. pronto, é transversal. Sem dúvida. Não é específico no É setor muita, dos jovens. Sim, burocracia. É muita burocracia, é sim. transversal, mas a vossa geração ainda tem menos paciência do que a minha já tinha. Ou Muito. seja, uma Eu- geração que é totalmente digitalizada já não tem mesmo muito paciência complicado. nenhuma, não é? Às vezes, sobretudo no setor agrícola, e as pessoas já não há muitos jovens, não é? E os que vão, às vezes, vão mesmo por um enorme gosto, uma enorme sensibilidade Certo. e o que gostam é de andar no campo, e a certa altura passam mais de metade do dia
vou dizer, no escritório, agarrado a papéis, em coisas paralelas com o processo produtivo core, e a certa altura é muito revoltante. Sobretudo porque há imensos procedimentos administrativos, até para não utilizar a burocracia, que não trazem valor. Não trazem valor à exploração agrícola, não trazem valor ao país, não trazem valor à administração pública, mas são coisas instituídas e processos instituídos que também eliminá-los não será fácil. Não sou eu que tenho uma bala de prata que digo como eliminar, mas de facto existir a consciência de que é revoltante tanta hora dedicada e tanto a certa altura é um custo enorme de contexto dedicado a tratar de coisas secundaríssimas para toda a gente com zero valor acrescentado. Sim, são coisas que acabam de certa forma, e peço a reflexão de ambos, por afastar, apesar de, como a Isabel disse tão bem, a proporção depois de benefício dos jovens que existe em relação à sua percentagem no setor primário é enorme. Exatamente. Mas eles ainda não estão a correr para as faculdades de agronomia, não é? Há outra razão também para isso que é muito clara, que é a atividade agrícola não tem uma rentabilidade tão evidente ou clara como se calhar uma atividade no âmbito empresarial, ou se eu for trabalhar para um projeto por conta de outra pessoa, é diferente para uma empresa. Na parte agrícola temos essa questão que é a rentabilidade, é uma situação um bocadinho mais instável e no panorama atual com o aumento do preço do gasóleo, uma data de circunstâncias, nem vamos falar sobre a especulação ela, imobiliária, pois. sim, tudo isso são riscos maiores, portanto também mais barreiras, todas elas, a estes projetos que muitas vezes não atraem, porque se a rentabilidade fosse mais alta, naturalmente qualquer jovem como nós, que fazendo a análise a um interesse de um determinado projeto, atirava-se de cabeça se fosse uma rentabilidade interessante, não é? Claro. Tem muitos atrativos no âmbito do contacto com a natureza, do desenvolvimento da parte rural do país, de conseguirmos contribuir, trazer riqueza, manter tudo o que é terrenos de forma mais saudável e sustentável possível. Portanto, existe aqui uma responsabilidade enorme também nessa componente da natureza. Existe uma responsabilidade enorme na parte de produção de bens agrícolas, que são um bem essencial, não é? À economia e à nossa alimentação. Portanto, uma alimentação segura vem daqui. Portanto, é uma função nobre, mas que tem muitas vicissitudes e muitas dificuldades. Afonso. Viu como a Isabel tocou no ponto certo que eu disse que a Isabel é que tinha jeito? A rentabilidade é o ponto fulcral. Sim. Mas eu agora vou rimar para dar. Vamos lá. Onde há rentabilidade, há atividade. Portanto, esse é o ponto Mas por fulcral. outro lado, embora agora vou rimar também, não haverá atividade, ou seja, não estaremos aqui perante uma janela de oportunidade, isto porque daquilo que eu observo e converso com muitas pessoas no Conta Lá diariamente no programa que tenho, com muitas pessoas que gostavam imenso de mudar de vida, ou seja, as pessoas... Porquê? Porque nas chamadas grandes cidades é impossível ter-se o custo casa, de vida é muito alto. porque as pessoas estão a começar a ficar muito cansadas do digital e de uma vida de ecrãs. Da azáfama. Não só, e mesmo de sentirem que não têm contacto, lá está, como a Isabel dizia, com a natureza e com aquilo que é mais fundamental, que é o tempo para nós, que é uma vida que, apesar de tudo, atenção, eu sei que se trabalha muitíssimo no setor primário, mas não acham que pode haver aqui uma oportunidade, ou seja, era só agora dar aqui um jeitinho com as políticas certas e podíamos... Eu acho que é complicado, mas em primeiro lugar, e nessa linha de pensamento, e sendo otimista, eu gosto imenso da minha atividade e da atividade onde faço. E recomendo a quem tiver na dúvida e quem tiver a oportunidade que siga o caminho. Agora, o caminho tem imensas dificuldades e também há várias vias de o fazer, não é? Uma pessoa pode se instalar por conta própria ou pode integrar uma exploração agrícola. Há falta de mão de obra na agricultura, a todos os níveis. Não estou a dizer que é só nos trabalhos mais básicos ou mais duros. É todos os níveis. Há todos os níveis, ou seja, a empregabilidade há escassez de pessoas para trabalharem em todos os níveis das explorações agrícolas. Por isso eu recomendo. Agora, o trabalho... Mas em todo caso também não nos devemos focar e agora categorizar a agricultura ou o setor agrícola como um setor, seja ele muito difícil de uma pessoa se instalar e começar. Em Portugal é difícil ser empresário. Em geral. Seja num café, seja numa exploração agrícola. Portanto, isso também convém desmistificar o setor e talvez aí também fazer uma crítica geral
a Portugal, aos portugueses e aos governantes que o empresário não é particularmente bem tratado, nem sequer muito reconhecido, nem é muito reconhecido o mérito. Portanto... Então, e o que é que dois jovens, como a Isabel e o Afonso, para terminar esta conversa, podem fazer, visto que ainda por cima estão envolvidos, podiam não estar no associativismo, mas estão ambos com alguma vontade de ajudar a mudar o setor? Sim, eu acho que primeiro nós estamos no sítio certo, ou já estamos a construir redes entre os jovens agricultores em Portugal para que conseguirmos conhecermos uns aos outros, conhecer as dificuldades uns dos outros e ligarmos também às instituições que vão ouvir esses problemas e tentar mover politicamente ou economicamente, como for, mover os ciclos a nosso favor. Portanto, acho que funcionar em rede para tudo é fundamental. Exato, é uma estratégia que é imparável, imbatível, e nós, jovens da nossa geração, funcionamos bem assim. E tanto eu como o Afonso estamos envolvidos num grupo que é isto mesmo, são jovens agricultores que são apaixonados por aquilo que fazem, que estão entregues à agricultura, que querem o melhor para o país e para a agricultura em Portugal e que, portanto, vamos sempre juntos procurar caminhos para ajudarmos a resolver os problemas uns dos outros, mas também para dar voz a estes problemas a um nível mais alto, ao nível de decisão. Imagino que essa rede, Afonso, não seja só entre jovens agricultores portugueses, mas também se estenda a jovens agricultores de outros países, onde vocês podem também inspirar, tirar boas ideias, anular algumas que são más. É por aí, não é? Nós, inclusivamente, isso é através da CAP e através de eurodeputados portugueses, o nosso, vou dizer, grupo informal de jovens ligados ao Conselho Consultivo da CAP vai anualmente a Bruxelas. Uma comitiva? Uma comitiva onde há um encontro, onde é apresentado o melhor projeto de cada país, projeto de jovem agricultor de cada país, onde há depois uma votação ao nível europeu dentro de cada país, de vários de cada país, qual ganha, então aí há um networking, mas em todo o caso ainda é menos do que era necessário. E faço também a ressalva, não tem a ver só com os jovens. Há pouco deveria haver maior contacto, não só entre jovens agricultores com o estrangeiro, como dos agricultores mais velhos, não é? Que já estão instalados há mais tempo, seja nas próprias organizações de produtores, associações, ver o que de bom e o que de mau se faz lá fora para não se repetir. Afonso e Isabel, foi um gosto enorme. Obrigada. Boa sorte nas vossas funções e também nos vossos projetos. Nós vamos fazer aqui um curtíssimo intervalo e já voltamos a Santarém, a Feira Nacional da Agricultura. Estamos no CNEMA. Volte connosco. Estamos de volta a Santarém, ao CNEMA, a Feira Nacional de Agricultura, um sítio tão especial para o Conta Lá. Foi aqui que há um ano nos estreámos, já tínhamos feito algumas emissões, mas esta foi a emissão de arranque há um ano, uma equipa inteira aqui a apoiar o setor primário e desde aí não parámos e todos os dias, entre muitos outros conteúdos, naturalmente, damos uma especial atenção sempre na nossa antena ao setor primário. E cá estamos nós, um ano depois, na Feira Nacional da Agricultura, seguindo o nosso caminho. E nesta Feira Nacional da Agricultura existe sempre um espaço que é um espaço dedicado aos mais pequenos. Portanto, se está a pensar em vir fazer uma visita, fique sabendo que, para já, hoje ainda nos encontra até às 7h30 e amanhã também cá estamos, o Intercidades, entre as 5h30 e as 7h30. E se está a pensar trazer as crianças, faz muitíssimo bem, porque as crianças adoram esta feira, não só porque podem ver uma série de animais, e não há criança que não goste disso, como uma série de maquinaria, também há muitos que gostam, como têm um espaço dedicado a elas. Vamos lá ver que espaço é esse, na próxima paragem. Daniela Magalhães. Daniela Magalhães, tu estás na FNAzinha e eu olho para este nome, FNAzinha, e penso logo que é o sítio onde tu nunca... Pronto, é um sítio onde tu podias ter nascido, não é? Porque FNAC tem agricultura, mas também tem animais e depois crianças, está tudo certo, é o sítio onde tu devias sempre estar.
É isso mesmo. Eu já estou aqui há um bocadinho e já me sinto super bem. E claro que vou logo começar aqui pertinho dos animais, que já vamos ver neste espaço. E como vemos, tem aqui, como dizias muito bem, este espaço dedicado às crianças e vemos, há aqui várias atividades que elas podem fazer, têm contacto direto aqui com os animais. E para nos explicar tudo e o grande objetivo deste espaço da FNAzinha, porque é para os mais pequeninos, temos aqui a Ana Monte, que faz parte da equipa de marketing e comunicação da FNA. Ana, qual é que é o objetivo deste espaço? Nós vemos aqui vários animais, ainda há várias atividades que vão estar a acontecer até ao próximo domingo, não é assim? Exatamente, durante 9 dias muito intensos e muito divertidos. Nós queremos que venham as crianças todas aqui ao Parque FNAzinha, que, como podem ver, é um espaço muito giro, muito amplo, cheio de natureza. É uma parte mais calminha aqui da FNA. E aqui temos a quintinha pedagógica, por exemplo, que as crianças adoram, e os adultos também. Exato. Temos porquinhos, temos ovelhas, cabras, uma vaquinha, o cavalo, como podem ver as crianças. Cavalo Sorraia, que é uma raça autóctone portuguesa, portanto está aqui muito bem representado. Temos aqui, até vamos tendo aqui algumas explicações nestes cartazes para tanto miúdos como graúdos poderem ler a explicação da espécie que temos à nossa frente. Portanto, o objetivo tem como grande objetivo que também aqui o ensino aos miúdos, incutir e se calhar alguns deles iniciá-los neste contacto também. Sim, porque de pequenino é que se torce o pepino, não é? E acho que, claro que nós queremos ensinar toda a gente, porque mesmo os adultos, nem toda a gente está dentro desta área, mas nada melhor do que começar quando eles são pequeninos e ficarem a par de tudo. Nós aqui puxamos muito, ensinamos sobre os animais, sobre a agricultura, sobre a alimentação saudável, sustentabilidade, reciclagem, tudo temas importantíssimos e que se divertem muito, não é? Estão ali os miúdos a dizer que se divertem muito. Que divertem. E também, nós há pouco até víamos aí uns mini tratorzinhos com uns mini agricultores em cima, não foi? Sim, nós temos está ali um, aí à esquerda, João. Vê lá se o consegues apanhar, que ele está aí muito rápido. Eles fogem. É muito divertido, é um grande sucesso aqui da FNAzinha, dinamizado pela Escola Agrária de Santarém. E eu já vi, na verdade é que eu já vi adultos, eu não vou apontar dedos, mas eu já vi adultos também a querer andar aí nos tratores. Eu se pudesse eu andava, se eu agora tivesse em um vazio eu confesso que também já me sentava nele e já seguia a entrevista assim. É verdade, e temos aqui todos os dias sempre coisas a acontecer, temos workshops de ensinar sobre insetos, sobre ciência, temos uma zona de show cooking que tem também sido um grande sucesso. E nós vemos aqui esta zona à nossa frente, nesta espécie de tenda, não é? Onde também acontecem algumas atividades. Sim, todos os dias temos um concerto, porque lá está, o que nós queremos é adaptar tudo o que a FNA já oferece às pessoas, mas às crianças. Exato. Então criámos aqui uma espécie de festival dentro do recinto. Temos concertos, claro, não podia deixar de ter. Quem vai estar cá, por exemplo? Nós temos já a nossa banda residente, que é a Cat Magoland, que é muito gira e assim, ao mesmo tempo que diverte e ensina, não é? E também os pais adoram, nós temos aqui muita animação. Isto soa-me que é assim um género de uma desculpa para os adultos também. Pode passar à vontade, pode passar. Temos aqui um mini agricultor que passa com o seu trator. Ora essa, nós estamos aqui para atrapalhar. Isto às vezes é uma desculpa para os adultos virem aqui aproveitar também esta zona. É sim senhor, podem relaxar. Não é para deixar as crianças, eu gosto sempre de reforçar isto, mas podem se sentar e relaxar um bocadinho, porque também cansa, isto é tanta coisa para ver que ficamos todos cansados. Então, como podem ver, os pais sentam-se a relaxar um bocadinho, as crianças vão divertir-se. Nós temos sempre, todos os anos, patrocinadores, não é? Que fazem questão de estar aqui a dinamizar. E aqui, há pouco, eu vi aqui uma professora e estavam aqui vários colchões. Estamos a falar de... Nós temos também, é um sucesso, é tudo um sucesso. É tudo um sucesso aqui. Temos em parceria com a Associação AMA, em que eles dinamizam, vai variando todos os dias. Hoje tivemos Aikido para crianças, temos Yoga. O que é Aikido? É uma... Não façam perguntas difíceis, mas é uma arte marcial. Mas é uma arte marcial. É muito giro, é tudo... As crianças ficam muito entretidas. E tudo acontece aqui, agora debaixo desta... Isto é uma espécie de uma tenda. Costuma concentrar-se aqui, sim. Aqui está fresquinho. Está muito, faz um ventinho agradável. E também neste palco lá está, é onde são as atuações musicais que a Ana me falava há pouco. Sim, é pena que vocês não consigam apanhar agora, mas é tão divertido. E nós também, se andarmos um bocadinho, não sei se me querem seguir. Vamos seguir. Eu sigo a Ana para todo lado, para onde me disser. Temos muito para andar.
Sim, este é um espaço que, lá está, como a Ana dizia, vai tendo aqui várias atividades, portanto é um espaço ainda amplo que está protegido assim por estas baias, portanto, como a Ana dizia, pode sentar-se um bocadinho e largar aí a criança para ela andar a correr, obviamente sempre com o olhinho posto em cima do menino ou da menina, mas dá para vir aqui beber qualquer coisinha, uma aguinha, não é? Sim, também podem sempre, se estiver a acontecer então o show cooking, podem sempre provar também, porque a gastronomia, não é? É também do mais importante aqui na feira. Que, lá está, também está representada na feira e vocês fizeram questão de a representar aqui também. Temos sempre também algumas figuras conceituadas. E é um show cooking adaptado para crianças, como é que funciona? Crianças, a ideia é não só que elas aprendam, mas que também ponham as mãos na massa dentro do possível, depende das dinâmicas. Hoje, por exemplo, tivemos a Célia Santos do Masterchef, ontem tivemos a atriz Mafalda Teixeira com o projeto Funny Cook, também muito interessante e que as crianças adoram. Ela já veio... Quem é que vem agora nos próximos dias? Nos próximos dias vamos ver se eu sei de cor. Podemos ver no telemóvel, que é para dizer às pessoas. E aqui também vemos, por exemplo, uma mini hortinha. Sim, das aromáticas vivas. Também, como podem ver, os meninos adoram. Eles podem aqui colher, podem vir... Também é poderem sentir, nós gostamos das atividades sensoriais, porque muitas das crianças, sei lá, acabam por, às vezes nunca tocaram, não cozinham em casa, não é? Sim. Às vezes acham que vem da prateleira, como vem no supermercado. Já tivemos crianças a comentar coisas semelhantes, o que é normal, então é por isso que dá muito gosto estar aqui e dá-los a conhecer como é que as coisas todas funcionam, sei lá, o ciclo da água, da lã, do azeite, também já tivemos ações de provas de azeite para crianças. É muito mentira, dá-me muito gosto estar aqui a ver os meninos. Temos a cozinha de lama. A cozinha de lama. Sabem o que é a cozinha de lama? Não sei o que é a cozinha de lama, mas vou ficar a saber agora e lá em casa também. Bem, vamos tentar adivinhar só pelo nome. Eles podem brincar e fazer bolinhos, mas de lama. Mas não comam. Mas este não é bem lama, é uma areia. Não, mas eles às vezes vão buscar aguinha. Uma água para fazer uma forma mais consistente. E a imaginação também faz o resto. A Ana já é impulsionadora deste projeto há algum tempo, não é? Sim, eu fiz parte, estive aqui na raiz do projeto, esta é a terceira edição. Então há cerca de 3 anos havia esta ideia já há bastante tempo, porque esta feira, como já sabemos, traz não é só agricultura literalmente, mas também há pessoas que vêm simplesmente porque é um simples passeio em família. E então já há muito tempo que havia a ideia de lhes dar mais atenção às famílias, não necessariamente na parte das máquinas e mais institucional. Então finalmente ganhou vida há 3 anos, de ano para ano nota-se que... Maior afluência cada vez mais. Exatamente, há pessoas que já vêm aqui de propósito só pela FNAzinha. Se calhar havia alturas em que até evitavam vir porque sabiam que as crianças iam ficar aborrecidas. Aqui as crianças não ficam aborrecidas. Caso, já não ficam, é mesmo, vai resolver muitos problemas. Exatamente, e consegue então trazer aqui várias pessoas. E falávamos há pouco, neste momento está a acontecer outra atividade. Está a acontecer a Hora do Conto. Só um bocadinho. Penso que ainda está. Pois, porque aqui há várias horas de Hora do Conto, não é? Sim, todos os dias temos atividades diferentes e horas do conto diferentes. Também fazemos questão de dar oportunidade a negócios mais locais de vir aqui, que sejam relevantes e mostrarem e entreter as crianças. Também. Eu acho que neste momento estão ali, parece-me a plantar qualquer coisinha em copos de iogurte. Sim, senhora, é na Montes, se não me engano, que eu já não vejo bem, mas eles estão a plantar sementes de girassol. Ou seja, também há aqui, lá está, o pôr as mãos na massa, eles aprenderem e efetivamente plantarem, depois que levam para casa para ver a planta crescer. Exatamente, essa é a ideia. Para acompanharem, para também aprenderem a cuidar, não é, da planta que vai ali surgir. É isso mesmo, e depois levam também uma memória física da FNAzinha. E depois pedem para vir no próximo ano. Claro, nós temos aqui pessoas repetentes já desde o início. Muitas crianças que pedem, vêm falar comigo, a dizer que já têm saudades da FNAzinha. E obviamente que isto é importante para as crianças que estão mais habituadas a lidar com a agricultura e com esta realidade, mas há muita gente que vem da cidade, muitos miúdos que vêm da cidade, se calhar aprender aqui coisas pela primeira vez. É verdade, mas eu vou confessar que há adultos também e eu era uma delas. Eu também vim da cidade e eu também. Aprendo. Todos os dias aprendo coisas aqui, mas claro que o foco não sou eu, são as crianças. E é mesmo isso, aprende-se muito. E a Ana prevê que nos próximos anos de FNA, a FNAzinha esteja sempre incluída. Está sempre e vai crescer. Eu não sei, não quero lançar boatos, mas não sei se a família não há de crescer um dia.
Oh, fica aqui já um spoilerzinho. Não sei, não sei. Ah, não se sabe. Não se sabe, Ana, não confirmo nem desmente. Ana, muito obrigada por este bocadinho. Portanto, já sabes, se estiver aqui por perto, até domingo pode vir, não só experimentar, vir ver a FNAM, mas sabe também que tem este lugar completamente dedicado às crianças e à aprendizagem, esta vertente pedagógica que cada vez é mais importante nesta área e, portanto, venha se entreter aqui também, porque é assim, isto é para os miúdos, mas eu também me divirto aqui, portanto, eu tenho a certeza que aí em casa vai ser igual, portanto, podem vir. Tão bom, Daniela, tão bom. Sabes que este ano está muito melhor, porque no ano passado nós apanhámos aqui temperaturas muito altas e este ano a temperatura para mim está ideal, porque está bom, está ameno, não está aquele calorão impossível e portanto, sim, se estiverem em casa e já têm as crianças de férias e têm possibilidade de vir até Santarém, não deixem de visitar aqui no CNEMA, a Feira Nacional da Agricultura. Eles aprendem imenso, gostam muito de ver os animais, de ver a maquinaria, a tecnologia e também têm um espaço para eles. Um beijinho, Daniela, e até já. Agora, vamos abrir aqui um parênteses na nossa temática de hoje para falarmos daquilo que é um dos temas habituais do Intercidades, literatura. E agora imagina a pessoa que se segue há 20 anos, que anda a dar voz aos livros e é uma das maiores impulsionadoras da leitura, não só em Santarém, como no país. Vamos ver quem está na próxima paragem. Olá, Sofia. Olá. Já me explicar porque é que está tão bem trajada só com gatinhos, e se há pessoa que gosta de gatinhos sou eu. Antes vou apresentá-la. A Sofia transformou uma livraria infantil de Santarém que se chama Aqui há Gato, numa referência nacional da promoção da leitura. A Sofia é psicóloga educacional, é atriz, é autora, é livreira e é fundadora desta livraria infantil Aqui há Gato. Ó Sofia, e há 20 anos, agora isto parece uma coisa mais ou menos normal e ainda bem, já há muita coisa, muito serviço, digamos assim, como o que a Sofia inaugurou. Mas há 20 anos e em Santarém era mesmo uma coisa nova, conte-me lá. Foi um grande sonho, foi abrir uma livraria infantil. Em Santarém. Dedicada mesmo só à literatura infantil, foi algo muito arriscado e que toda a gente me dizia: Sofia, vê o que é que vais fazer. Vê o que é que tu vais fazer à tua vida. E tinham razão, não é? Pronto. Mas de onde é que isto vem? De onde é que vem este amor pelos livros, pela literatura e esta vontade, sobretudo, de fazer qualquer coisa pela leitura também? Eu fui apanhada de surpresa. Eu sou contadora de histórias por mero acaso. Eu estava a trabalhar num centro de emprego em Moura, Alentejo, e fui convidada para ir contar histórias durante o tempo que eu lá estive, fazia parte de uma associação, e eu ainda disse que não era bem, que nunca tinha feito, não sabia contar histórias, insistiram, eu arrisquei, fui contar a história do nabo gigante. E adoro a história. Ainda hoje, quando me perguntam qual é a minha história preferida, tem que estar lá o nabo gigante. E quando eu acabei de contar aquela história, pensei, é isto que eu quero fazer. Tão giro. Porque... Ou seja, sentiu logo... Estou a ser super feliz a fazer isto, sentiu isso? Senti que era mesmo esse caminho, porque eu quando terminei o curso de Psicologia Educacional, eu queria juntar a Psicologia, a Educação e a Arte. Certo. Eu faço teatro desde os meus 4 anos. Pois. E então essa experiência também era muito importante para mim e faz de mim a pessoa que sou. E aí conseguias juntar E conseguir com o livro infantil foi... Porque uma história bem contada obriga a uma interpretação muito pessoal, não é? Mergulhamos na história. Acho que é fundamental nós... muitas vezes as crianças dizem que eu não leio o que está lá escrito, que eu acrescento coisas. E normalmente eu costumo dizer que eu faço 2 leituras. A leitura da palavra e a leitura da ilustração. Porque só assim é que faz sentido, só assim é que a criança consegue entrar no mundo da história, que o autor e que o ilustrador também sonhou, porque não foi só o autor a sonhar aquela história. É muito importante, a ilustração é importantíssima e sobretudo se nós queremos criar o gosto de leitura às crianças, as ilustrações
diz que não se escolhe um livro pela capa, mas as crianças muitas vezes escolhem-nos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A ilustração hoje em dia tem um poder fabuloso e realmente hoje em dia há muitos já ilustradores portugueses que têm um caminho, que têm feito um trabalho extraordinário, não só livros portugueses, mas são também grandes aliados da leitura, não é? Exato. Agora explique-me lá, portanto, foi ler essa história à Moura, contou a história do grande... Do nabo gigante. Do nabo gigante. Eu adoro ver uma história do nabo. Da velhinha, da grande vaca castanha, dos 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, as 4 galinhas pintadas, os 5 gansos brancos, os 6 canários amarelos e o ratinho esfomeado puxaram e içaram e sacudiram e puxaram com mais força e o nabo saiu dentro da terra com a ajuda do ratinho que estava mesmo esfomeado. Que coisa incrível. Um ratinho esfomeado pode fazer toda a diferença, malta. Toda. E sobretudo nunca subestimem a força do ratinho. O ratinho pode ter muita força, apesar de ser pequenino. Ora bem, e então, conta essa história, adorou esse momento e depois vem para Santarém a pensar na sua vida e daí a nascer esta coisa maravilhosa que é o Aqui há Gato. O que é que aconteceu? Conte-me lá. Durante 12 anos lutei muito para que a livraria se conseguisse manter, porque quando se diz, eu gostava muito de ter uma livraria, é realmente só para quem tem muito gosto pelo livro e tem muito lado romântico. Mas realmente é um caminho muito difícil. Há livros todos os dias a aparecerem, livros novos, a concorrência é muita. E a concorrência do digital é imensa. Muita. E foi difícil durante 12 anos. Eu já sabia quando eu abri a livraria que tinha que ser uma livraria diferente, especial. É isso que é por isso é que eu estava a dizer, a sua livraria é de facto especial. Mas agora, neste momento em que vivemos, já por vários sítios nós conseguimos encontrar estes sítios onde se vende livros, certo. Mas também acontecem milhões de coisas. Mas na altura há 20 anos não. Vivem os livros, não é? Explique-me lá quais foram as ideias que teve para criar aquilo. Para abrir logo a livraria, eu sabia logo à partida que era muito difícil viver só da venda do livro, não é? Então eu tentei conseguir uma programação habitual que criasse hábitos. Todos os sábados nós contávamos histórias às 11h30 e às 4 da tarde, ainda hoje o fazemos. Vamos às escolas contar histórias. Esses hábitos são fundamentais, não é? Porque as famílias sabem, ok, posso agarrar na criança e ir ali ouvir... àquela hora há qualquer coisa a acontecer. A seguir à história nós fazemos sempre uma oficina artística em que o importante é despertar na criança a arte que está em si. Nós acreditamos que todos conseguem fazer arte e todos conseguem se expressar através da arte. Então nós, logo desde muito início... juntar as suas paixões todas. Exato. E isso foi logo no início esse objetivo claro, que era estar sempre presente a psicologia, a educação e a arte e juntar estas grandes áreas com o livro. Sofia? Eu gosto muito do trabalho de prevenção. E nós, com as boas histórias, nós dizemos, o livro infantil, mas as boas histórias são para todos. Sem dúvida. Olha, ainda ontem, a nossa repórter Daniela Magalhães esteve a fazer um direto na Feira do Livro de Lisboa, em que uma das editoras, eu não quero dizer o nome mal, portanto não o vou dizer agora, mas pode ser que daqui a pouco me lembre, mostrou-nos precisamente um livro que falava de uma forma apropriada à idade, mas sobre a questão dos abusos sexuais na infância. Portanto, ou seja, de facto, pode haver muita pedagogia e psicologia na abordagem destes temas, sem dúvida. E hoje em dia há livros extraordinários que conseguem falar sobre temas difíceis, bullying, a morte, o luto, que é tão difícil e que às vezes nós temos tanta dificuldade em falar nele antes da situação acontecer. E o livro nas escolas já é muito trabalhado, mas hoje em dia a família percebe que o momento de contar a história antes de adormecer é fundamental para aquele momento tranquilo e seguro de falar sobre temas que são muito importantes para a criança num contexto de história, não é? E a Sofia também fez aqui uma coisa muito interessante, que foi aproveitar o digital. Porque tem 170 mil seguidores no YouTube, conta histórias, não é? É verdade. Isso é extraordinário, é juntar aqui todas as pontas e não tentar travarmos o vento com as mãos. Ok, existe isto que também, de certa forma, pode dificultar, pode ser um inimigo da leitura, mas pode também ser amigo da leitura. Sem dúvida. Eu neste momento, eu não sou nada digital, não ligo.
mas de facto o nosso canal do YouTube e a forma como eu consegui criar esse canal muito carinhoso. Eu acho que temos ali um espaço muito especial e faz com que as crianças se sintam representadas e que sintam que pertencem àquele contexto. Eu também fui apanhada de surpresa, foi na pandemia que isso tudo aconteceu. Eu, de um momento para o outro, vi-me com a porta fechada e carreguei no botão do direto e, na altura, no dia 14 de março de 2020, comecei a contar histórias de manhã e à noite. Assim, tive meses seguidos, todos os dias, segunda, sábado, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. É muito interessante estes movimentos. Enquanto o Bruno Nogueira fazia o bicho, a Sofia fazia uma espécie de bicho, mas para as crianças, não é? Contando histórias e acompanhando-as, porque elas também sentiram uma tremenda solidão e desenraizamento nesse momento em que tiveram de ficar sem os seus amigos. E o motivo foi sobretudo esse, foi sentir que naquele momento onde tudo se fechou, o que eu senti foi aquilo que eu acho que neste momento, o que me estavam a pedir naquele momento era cada um fazer o melhor de si. E o melhor de mim é contar. Eu gosto muito de contar histórias, gosto mesmo muito de contar histórias. Tão bom. E carreguei no botão e comecei a contar histórias. E de um momento para o outro já estavam em direto, estavam cerca de 500 pessoas a ver em direto. Depois, passado um pouco, já estava 3 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, porque o mundo parou. E havia portugueses em todo o mundo que queriam ver histórias, que queriam ver conteúdo em português. Hoje em dia, posso dizer que temos um canal de YouTube que é visto por crianças em Timor-Leste. Tão bom, tão bom. Ou seja, todo o mundo lusófono acabou por também aderir, não é? E é muito bom quando nos juntamos à volta de uma língua e, sobretudo, uma capacidade de sonhar. Vou-lhe pedir precisamente isso, Sofia. Vou só recordar que a Sofia tem um trabalho tão importante nesta área que recebeu, não sei em que ano foi, mas recebeu a medalha de mérito da cidade de Santarém. Foi este ano. Este ano, sim senhora. É espetacular, muitos parabéns. Muito obrigada. Eu acho que se há coisa, bem, não sei, acho que deve sentir muito orgulho, sinceramente, no trabalho que fez. Nós só temos 3 minutos para acabar esta entrevista, mas eu ia-lhe pedir que nos contasse uma história. Pode ser? Assim, alguma que se lembre. Pode. Não é preciso ter 3 minutos, não se preocupe, é o tempo que tiver. Mas posso contar do nabo gigante. Porque ainda não acabou. Não, porque era um velhinho e uma velhinha que viviam sozinhos numa casinha velhinha e um bocadinho torta. Um dia, o velhinho e a velhinha decidiram ir semear muitos legumes. Então semearam nabos, cenouras, batatas, feijões, cebolas, enfim. Semearam tanto, mas houve um nabo que cresceu muito. A rama era enorme, gigantesca. Então tiveram que chamar muitos amigos, porque eles não conseguiam tirar aquele nabo dentro da terra. Era o velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, as 4 galinhas sarapintadas, os 5 gansos brancos, os 6 canários amarelos, e o ratinho esfomeado puxaram e içaram e sacudiram e puxaram com mais força, mas o nabo finalmente saiu dentro da terra e com o balanço caiu o ratinho. Para cima do ratinho caíram os canários, para cima dos canários caíram os gansos, para cima dos gansos caíram as galinhas, para cima das galinhas caíram os gatos, para cima dos gatos caíram a vaca, que para cima da vaca caiu a velhinha, para cima do velhinho caiu a velhinha e coitadinho do ratinho estava lá embaixo, coitadinho. Estava tão esborrachadinho, coitadinho. A velhinha tira o ratinho com muita delicadeza e diz-lhe: queres uma sopinha de nabo? Eu vou fazer uma enorme panela de sopa. Todos os animais comeram, mas sabem que mais? Foi o ratinho quem comeu mais. Que maravilha, Vitória, acabou-se a história. Obrigada, Sofia. Obrigada eu. Foi mesmo um prazer ouvi-la e obrigada pelo seu trabalho tão fundamental, que consiga ter sempre as ferramentas necessárias para nos encantar, a adultos e a crianças, porque eu acho que não são só as crianças que veem o seu canal. Eu acho que todos nós gostamos de ouvir uma boa história e, de certa forma, é uma maneira de regressarmos à infância e de voltarmos a perceber que isto da leitura nos faz viajar e sermos muito mais felizes. E que a magia das boas histórias nos acompanhe sempre. Anda sempre à procura de histórias novas? Estão sempre a aparecer, elas perseguem-me, Contou-lhe ou lê? As duas coisas. Hoje em dia há um trabalho extraordinário na literatura infantil. E quem quiser visitar a nossa livraria... Certo, pois temos de dizer onde Basta chegar nas ruas do Centro Histórico da cidade de Santarém e olhar para o chão.
E quando encontrar uma pata, é só seguir as patinhas. Tem patinhas? Patinhas pelas ruas do centro histórico da cidade. É só seguir Acho e isso vão incrível. encontrar a livraria mais linda do mundo, onde estão 3 gatos. O Epá, a São 3 Petinga, gatos? 3 gatos. Mas de verdade? Verdade, verdadeira. São os gatos mais lindos do mundo. Não, isso é a minha chuva, mas pronto, eu Pronto, vou são- conceder. Eu vou conceder, é o Epá. Não, o Epá, Amigas e a Petinga. A Petinga, se tivesse cara de gente, era assim. O Amigas, não, o Epá, se tivesse cara de gente, era assim. E Amigas, se tivesse cara de gente, era assim. Mas são extraordinários. Um dia pode ser que a Rita vá lá. Ainda por cima gostava Isso, muito. Ainda por cima uma livraria pet friendly, é tudo o que se quer. Mas podemos levar os nossos, se calhar é muita confusão. Não, os gatos gostam muito do seu espaço. Gostam, E ainda bem. Eles são um Ainda pouco. bem, Eles ainda bem. gostam muito de preservar o seu, o temos seu que espaço. respeitar, não é? E estão sempre abertos, Sofia? Portanto, só folgamos ao domingo e à segunda. Sábado nós temos as nossas sessões às 11h30 e às 4 da tarde. Inscrevam-se, temos o nosso site aqui agato.org, venham visitar-nos, não vão, ou melhor, vão sair de coração cheio com a magia das boas histórias. Tenho tenho certeza, muitas vezes também encontros com leitores e com autores. E com autores também temos, sim. Temos a nossa programação, que vai sempre sendo atualizada todos os meses no nosso site. Maravilha. E visitem também a Feira do Livro, porque vou lá estar no dia 10. Ah, é? Vou lá estar a apresentar o nosso novo livro, que é o Toca a Fugir. E é isto. e é uma isto, vida de é paixão isto, dedicada aos é livros isto. e às crianças. Muito Obrigada, obrigada. muito obrigada. Obrigada, Sofia. Uma maravilha. Espero que tenha gostado tanto desta história como eu, que viajei aqui um bocadinho e senti-me uma criança autenticamente. Agora é a altura de passarmos a palavra ao Manel Portugal, que anda pela feira a descobrir coisas boas. Neste caso são mesmo coisas muito boas, porque, Manel, segundo sei, estás no Quinzena, que foi onde nós, no ano passado, jantámos e almoçámos e que recomendamos muitíssimo porque se come muito bem. Mas és tu que me vais dizer se há pratos do dia e quais é que são. Olha, Rita, e apetece-me dizer-te que eu espero bem que estejas com um ratinho no estômago, porque quando chegares aqui e sentires o cheirinho que há aqui nesta avenida dos restaurantes que há ao longo da Feira Nacional da Agricultura, vais precisar dessa inspiração para conhecer estas receitas que fazem desta feira uma marca também gastronomicamente muito importante em Portugal. Naturalmente podíamos entrar em muitos sabores do país inteiro que aqui estão representados, mas vamos entrar, quem vem a Santarém tem que entrar obrigatoriamente na Taberna do Quinzena, que aliás habitualmente está na cidade em 2 espaços diferentes, mas aqui na feira tem um espaço que é procurado por muita gente naturalmente. Eu vou entrar aqui e naturalmente vou-me lembrar da última vez que estive em Santarém. Eu toco guitarra nas horas em que não estou a trabalhar e tenho um grupo de fados de Coimbra. E a última vez que estive em Santarém tive esse privilégio de jantar na Taberna do Quinzena e provei aqui coisas deliciosas que naturalmente o nariz com os aromas que aqui vão já me estão a fazer recordar. Ora, eu vou ter o privilégio de poder conversar com o Sr. Luís Feliciano, que nos atura a estes milhares de visitantes que aqui passam há muitos anos. Há 20 anos, Sr. Luís, chega aqui ao pé de nós, por favor, leve-nos ali à mesa dos petiscos e diga-nos uma coisa, são 20 anos a trabalhar aqui. Taberna de Quinzena, sim, Uma grande paixão também por esta marca importante da gastronomia de Santarém. Em outubro faz 20 anos. E nunca quis mudar? Não. Porque gosta disto, naturalmente? Gosto daquilo que sou, das pessoas que me rodeiam. Isto é uma coisa fantástica. Não tem palavras para descrever a felicidade de trabalhar nesta casa. O Ribatejo, o Ribatejano, as pessoas de Santarém têm muito orgulho naquilo que é vosso, nas vossas marcas, nas coisas boas que há nesta terra. Senhor. Isso talvez seja o segredo da dinâmica que encontramos nesta feira. Sim, senhor, também sou da mesma opinião do meu amigo. Acho que isto é uma coisa maravilhosa. A Feira do Ribatejo é uma coisa esplêndida, espetacular. Ora, ainda é cedo para jantar e já vemos gente que não quer perder lugar e já está à mesa, Sim, não senhor, é? Isto aqui não para. Normalmente não abrimos às 11h30 ou mais tardar, 12h15. Temos a nossa salinha composta. E depois Ou é seja, até já cheia. à noite. Pois é rodar, sim senhor. Olha, por falar em rodar, vamos rodar um bocadinho e vamos chamar o João Miguel. Eu não queria virar as costas à câmara. Queres ir avançando? Vamos embora. O João Miguel
vai tentando mostrar este ambiente, não consegue, infelizmente, mostrar o cheiro, porque estes petiscos que já estão no prato cheiram muito bem. Mas há ali uma mesa que nos mostra alguns dos vossos petiscos, não é? Vamos lá ver. Eu lembro-me, quando estive aqui a jantar, naquele momento que eu há pouco recordava, que eu provei, na altura até ficou zangado comigo, porque eu chamei-lhe migas, não são migas, aquela coisa maravilhosa que vocês têm a acompanhar. Magusto. O magusto. Magusto, sim senhor. É o quê o magusto? Magusto é um Ainda prato. não está aqui na Ainda mesa, pois está, não? Ainda não está. Então vamos pedir um bocadinho de magusto para mostrar. Sim, senhor. É das coisas que eu mais gostei de provar no Dona Quinzena. Fátima, pode arranjar uma travessinha de magusto com bacalhau assado e naco touro bravo? Vocês ouviram bem. Naco de touro bravo Avinhado, e um bocadinho de bacalhau. Magusto com bacalhau assado. Ora bem, sim, mas há sempre umas entradinhas que o João já mostrou. Temos aqui a nossa entradinha mista, que é uma orelhazinha com um pica-pau e uma saladinha de ovas. Só de olhar para esse prato vê-se que é bom. Muito bom. Só eu provando. estou de dieta, se calhar não é grande ideia, a noite de hoje não vai ser muito recomendável, não é? Vamos fazer um desvio à dieta e hoje vamos castigar um Tenho bocadinho. desculpa, estou em Santarém. Tenho desculpa, pois, não pode ser de outra maneira. Estava-nos a explicar, eu estou à espera que venha o Magusto para nos explicar que estas marcas... Porquê é que se chama Magusto? Porque isto foi inventado... Porque foi uma marca da casa, não é? Uma marca da casa, sim senhor. Isso foi inventado pelo pessoal do campo, que ia para a azeitona, que ia para as vindimas e inventaram esse pratinho de onde era feito a hora do almoço, o magustozinho e o bacalhau. Mas é um acompanhamento que respeita um bocadinho o espírito das migas alentejanas, por exemplo. Não é muito... Digamos, está na mesma prateleira ou não? Um bocadinho mais acima. Um bocadinho mais Magusto acima. É magusto, migas é migas. Migas é migas. Nós, mais para as beiras, temos o esparregado, temos outros Isso, acompanhamentos sim, senhor, também. Sim, senhor, sim, senhor. Mas são primos da mesma Sim, família. são da não é? mesma família. Aquilo, fio a cabo, junta-se tudo, vai dar a mesma coisa. A família portuguesa à mesa é uma família rica, que tem muita diversidade. Nós continuamos à espera, precisamos de... Eu tenho que mostrar... Dona Fátima está a tratar disso. Ela está a tratar disso. Estas marcas trazem muita gente ao Quinzena, porque quem passa a palavra, vai-se falando. Somos muito procurados pelo magusto, com bacalhau assado e por naco bravo avinhado. Que é uma coisa também que é típica do afirma também enfim, a questão do touro, a presença taurina, toda a inspiração do Ribatejo. Com certeza. Isto é uma terra de grandes tradições, não é? Sim, senhor, touros. Nós, num dos espaços que a Taberna de Quinzena tem, aliás, dá para ver nas Taberna paredes de Quinzena, toda a sim, história, senhor. não é? É uma casa que tem uma história... Já lá passaram grandes nomes da tauromaquia, gente dos touros, não é? Fez grandes homenagens na Taberna de Quinzena, da tauromaquia, cavaleiros, bandardilheiros, tudo. Essa história também faz as casas, não é? Também faz as casas. A mistura das pessoas com o que as casas são e oferecem. Sim, senhor, sim, senhor. É uma grande realidade. Lembras assim de alguma visita especial no mundo da tauromaquia que tivesse... Todos os cavaleiros, João Moura, Paulo Caetano, tudo passou por lá. Eles têm bom gosto à mesa, por isso é um bom cartão de visita. Tudo, é verdade. E o touro como é que é confeccionado, aquele que vamos ver? O naco de touro bravo, como é que é confeccionado? O naco de touro bravo é confeccionado, fica em vinho tinto de um dia para o outro, que é para a carne amolecer. E no outro dia é feito no tacho, é estufado, acompanha com uma batatinha frita, com uma resinha e com uma ervilhazinha. É para ser feito por quem sabe, porque senão corre o risco de ficar rijo. É? Normalmente, quando se faz o naco e que fica um bocadinho rijo, os próprios cozinheiros especialistas é que sabem dar a volta ao texto. Não é qualquer pessoa que sabe fazer o naco de touro bravo avinhado. Quem tem que ser rijo é quem vem jantar à Taberna do Quinzena, porque continuam a ver, isto não para, os petiscos estão sempre prontos a sair. A Dona Fátima, eu já vejo ali ao fundo, a travessa já está em preparação. Venha daí essa travessa que eu quero mostrar lá a Portugal inteiro, ainda que não se leve o aroma, acho que os olhos também comem, não é? Mas o meu amigo de certeza absoluta que logo à noite leva o aroma. Eu vou Vai sair daqui ter encantado. essa tarefa difícil de experimentar. Com certeza. Um jornalista, para ser credível, tem que saber do que fala, tem que provar, não é? Com certeza. A travessa já está a sair. Esta é uma região muito rica a nível gastronómico, é uma região... Ora, aqui temos então... Ora, aqui temos o nosso naco de touro bravo avinhado, como estão a ver.
Está É uma a fumegar. fumegar, uma autêntica especialidade, acabadinho de fazer. É muito importante, como nos explicava há pouco, ser terrinho. Terrinho, por isso é que fica Tem em muito vinho sabor, mas... Fica em vinho tinto de um dia para o outro, não é em vinha de alhos. Vinha de alhos é uma coisa, vinho tinto é outra. Fica em vinho tinto de um dia para o outro. gosta de vinho tinto, nós também, e é coisa geralmente os vinhos também aqui são muito apreciados, não é? Vocês têm vinhos vossos também. Temos vinhos vossos, temos o nosso vinho verde, temos aqui o nosso bacalhau. Ora bem, isto era o que eu falava desde que entrei aqui, que a primeira vez que experimentei nunca mais me esqueci. O bacalhau com magusto é feito com broa de milho, pão de centeio, couve portuguesa, um bocadinho de feijão branco, depois conforme é feito no tacho, é regado com um azeitinho quente, depois leva ao alho e acompanha com o bacalhau à posta. Pois é, e eu vou confessar uma coisa, já não quero falar muito mais, porque a seguir vou experimentar e vou-vos contar uma história que, aliás, o Sr. Luís Feliciano há pouco me confessou recordar-se. Quando cá vim a primeira vez, eu olhei para uma travessa igual àquela, provei e disse, eu já não quero mais nada, quero uma travessa com este magusto maior e apenas um bocadinho de bacalhau. Claro que nunca mais me esqueci e hoje é um privilégio poder ter voltado. Ainda bem que o Conta Lá e a Feira Nacional de Agricultura nos trouxeram de volta aqui à Taberna do Quinzena. Muito obrigado. Obrigado, serão sempre bem-vindos. Tudo bom. Obrigada, Manel. Obrigada, Manel. Olha, é uma pena, estamos sempre a dizer isto na televisão, não ter cheiro, mas neste caso eu consigo ainda, sabes, ainda me lembro de como cheira bem aí no Quinzena, de como se come bem. Portanto, envia aí um forte abraço a toda a equipa do Quinzena. E até já. Bom, tenho comigo o Luís Mira, o secretário-geral da CAP, da Confederação Agrícola, da Confederação de Agricultores Portugueses, assim é que é. Luís, como é que está primeiro? Está a correr bem? Muito obrigado. Está a correr muito bem. Hoje houve uma afluência muito grande. O dia está bom e as pessoas estão contentes. Os expositores também têm recebido bom feedback. Os restaurantes, durante o fim de semana, estiveram sempre cheios. Portanto, até agora, tudo a andar. Estávamos aqui a comentar que o ano passado tivemos temperaturas um bocadinho mais complicadas. Este ano está muito bom. Este ano está mais agradável para Santarém. Há uma previsão mais quente para os últimos dias, mas pronto, pode ser que a previsão depois corrija ali um bocadinho. Esteve comigo no Intercidades a antecipar um bocadinho do que seria esta feira e, na altura, disse que de facto tinha alguns recados para dar ao Governo. Eles foram entregues? Sim, foram entregues. O próprio presidente do CNEMA e da CAP fez um discurso onde referiu os problemas que os agricultores estão a sentir neste momento e, de alguma forma, o abandono que o Governo realizou nestas circunstâncias. E vai repeti-lo, seguramente, ao Primeiro-Ministro no dia 11, quando cá estiver. Essa é também uma das funções deste encontro de agricultores que é a feira, é manifestar as preocupações e os problemas, e neste caso as ausências que se têm verificado. Mas eu vi que estou aqui a ler uma notícia do Diário Notícias, só por isso é que tenho o telefone na mão, e que diz: Governo aprova apoio de 20 milhões para a agricultura devido ao aumento dos custos de produção. Isto há 4 dias. O que é que lhe apraz comentar em relação a esta notícia? Sim, estas notícias têm sempre um impacto, sempre com a feira também. Tem sempre o impacto dos milhões. 20 milhões, para mim, é uma fortuna imensa, para a maioria das pessoas também. Para o setor agrícola, este valor, comparado com aquilo que foi atribuído para o mesmo objetivo, que é o aumento dos custos dos adubos. Em Espanha, o Governo atribuiu 500 milhões de euros. O Governo português atribuiu 20. Mas se eu quiser fazer uma comparação com uma situação semelhante, com uma situação semelhante em Portugal, na guerra da Ucrânia, que isso foi também objeto de um apoio por parte do Governo, na altura foi disponibilizado 180 milhões. Agora foram 20. Eu acho que não é preciso. Face àquilo que foi atribuído na guerra da Ucrânia, é 9 vezes menos. Face àquilo que é o apoio espanhol, é 4%. Certo. Está bem que Espanha é 5 vezes maior, mas não chega. 20 milhões é insignificante. O que seria um valor que considerasse que fosse minimamente digno para aquilo que é a situação neste momento dos agricultores? Pelo menos um montante igual àquele que foi atribuído na altura da Ucrânia para o mesmo aumento. Mas, Luís, aumento... não vamos comparar uma situação de guerra? Vamos comparar o aumento do custo dos fertilizantes. E é isso que estamos a comparar. Não tem a ver com guerra ou não guerra, tem a ver com o aumento dos custos. Felizmente nós não tivemos guerra, tivemos aumento
do custo dos fertilizantes. E não só, tivemos também fenómenos naturais. Tivemos também, agora isso é outra coisa, eu nem estou a falar nisso. Na altura, o Governo também atribuiu durante 2 anos uma compensação para o aumento do custo dos combustíveis. E agora esse valor é também insignificante face àquilo que foi atribuído. Agora, quando se vem a público e se fala em milhões, as pessoas que não estão no setor acham que é uma coisa muito significativa. Só para as pessoas terem esta informação, o aumento dos custos por semana para os agricultores todos em Portugal são mais de 2 milhões de euros. Portanto, 20 milhões não é... Dilui-se. Dilui aquilo que era a compensação, mas atenção, os 20 milhões não é para os combustíveis, é para os fertilizantes, e aí é muito maior, a compensação é insignificante. E por falar em dilui-se, o ano passado a grande boa nova era o plano A Água que Une. Consegue saber ou dizer-nos como é que isso está? Porque também era algo que trazia muita esperança e um sentimento de que as coisas iriam melhorar para o setor agrícola. Assim, a água é o fator estruturante mais importante que a agricultura pode ter num clima mediterrâneo como o nosso. Portugal tem 14% da sua superfície agrícola útil dedicada ao regadio. Espanha tem 25% da superfície agrícola espanhola, que é muito maior, mas são 25%. Este plano vinha exatamente relançar e aumentar a área de regadio. O Primeiro-Ministro anunciou o plano em março de 2025 e só em maio de 2026 é que nomeou o responsável pela implementação desse plano, e uma boa nomeação, o engenheiro Macário Correia, mas foi só isso que aconteceu, ainda não aconteceu mais nada. Por parte da CAP, vocês ainda não sentiram nada a acontecer? Pois, quem tem que sentir são os agricultores. Sim, está bem, que estão no terreno. Vocês representam-nos não e, portanto... sentimos porque não está a acontecer nada. O que está a acontecer era aquilo que já vinha de trás. E estão a acontecer, a Ministra disse-o aqui na inauguração da feira, estão a acontecer obras relacionadas com o abastecimento público. Pronto, isso é importante, mas não diz nada ao setor. Até a barragem do Pisão, que faz parte deste plano, tem sido travada e as coisas não avançam. É pena. Mas em relação a este plano... O orçamento para este plano previa 1.000 milhões de euros de execução em 2026. Pois exatamente, por isso é que eu lhe estou a perguntar. Em relação a este plano que tanta expectativa trouxe ao setor, não consegue, quando perguntam o que é que está a acontecer, o que é que lhe respondem? Porquê é que não saiu ainda da planificação e não passou à execução? Tem que perguntar ao Governo, porque mas o eu Governo acho que o Luís já deve ter feito essas perguntas. Já, mas as pessoas, estamos a executar, estamos a trabalhar, não se está a ver nada. É um anúncio que não chega os agricultores que nos estão a ouvir sabem o que eu estou a dizer. É como aos milhões. Os milhões não chegam aos agricultores. As pessoas não receberam nada de compensação pelos adubos, não receberam nada pelo combustível. O resto são discursos, são intenções. E como é que está a situação dos agricultores que foram afetados pelas tempestades? Igual? Na mesma. Aqueles que receberam os 10 mil euros que existia, que receberam todos os setores, e bem. Depois houve uma medida que foi aberta para a compensação do potencial produtivo, que a medida era uma que já existia, que tentaram reajustar com verbas europeias, e aquilo tem um conjunto de condicionantes e de elegibilidades que a maioria das pessoas não conseguiu aceder a ela. Portanto, depois vem o discurso político, nós disponibilizámos 40 milhões e ficaram por utilizar mais de metade. Não, ficaram por utilizar porque aquilo não se adapta às regras que foram instituídas e à catástrofe que existiu. Esta é a realidade. Isto parece aquela história do professor que chumba os alunos todos e a culpa é dos alunos. Luís, há pouco estivemos aqui sentados e foi uma conversa super instrutiva, mas também divertida. 2 jovens agricultores, o Afonso e a Isabel, em que faziam aqui um diagnóstico, até porque tiveram numa conferência de manhã, que eu penso que o Luís também terá acompanhado, ou se não acompanhou, deve ter tido relatos. Sim, também, certo, uma conferência sobre os jovens, em que foi apresentado um estudo, não é? Sobre realmente qual é que é o maior problema neste envelhecimento que toda a gente fala do setor agrícola em Portugal. E eles até falavam, e bem, que apesar de tudo,
aquilo que os jovens, em pouca percentagem, conseguem fazer é uma proporção muito grande. Ou seja, se houvesse mais jovens agricultores, mais avançava a agricultura e o setor em Portugal. E andamos sempre nesta conversa. Eles fizeram aqui algum do seu diagnóstico, vivido por eles. Também disseram, e bem, que tanto um como o outro tiveram sorte porque herdaram terras. Esse será o principal problema dos jovens que não conseguem entrar ainda na agricultura? Sem dúvida. Não? É? Já ver, a terra é um fator indispensável para produzir na agricultura. E a terra não se fabrica mais. Pois. Eu, se quiser fazer uma fábrica, posso fazer outra, construo mais. Terra não construo, é aquela que há, não há outra. O acesso a essa terra, ou é por herança, comprar terra é muito caro, é um investimento muito grande, é um imobilizado enorme. Portanto, fica muito limitado. O arrendamento, nos casos é possível, mas normalmente é também com alguém que está ligado já à atividade agrícola. Portanto, quando tem esta característica de só ter acesso à terra quem já tem alguém na família que lhe permite esse acesso... Tem um certo privilégio, que é esse mesmo, sim, não é? tem condições para isso, quer dizer, isso é assim mesmo. Por exemplo, em Inglaterra, os filhos dos veterinários não precisam de média de acesso para a faculdade veterinária, entram diretamente, porque eles consideram que quem é filho de um veterinário tem um conjunto de condições para ser veterinário que não precisa ter 16 nem 15, não, até pode ter 10, mas tem mais condições do que... Confesso que ainda não pensei sobre esse assunto, não, mas parece parece eu um estou a bocadinho dizer, assustador. os ingleses são muito pragmáticos, Sim, e isto é pragmatismo. Pragmatismo no sentido, de arranjar... Porquê que a pessoa só na universidade, quem tem 15 ou 16 ou 17, é que pode exercer uma profissão, quando o pai já exerce essa profissão e ele só conseguiu ter 13. Está bem, depois logo aprende. Se for mau veterinário, deixa estar que ele não tem cliente. Mas não vamos tornar uma monarquia nas faculdades, não é? Não é monarquia, é condições. Sim. Porque essa monarquia também existe porque as pessoas não conseguem ter o 19,5 ou o 18 e não é por isso que são... não podem ser grandes médicos. Não, isso eu mas, concordo pronto, completamente mas consigo. Então estamos na monarquia das notas. Eu concordo consigo, ainda assim, pronto, isso seria toda outra discussão. Mas ainda vamos à questão das terras para se cultivar. Como é que que medidas é que o Luís acha que podem ser tomadas para que realmente isto se resolva? Para que o jovem que queira ir para a agronomia, que tenha uma enorme paixão pela agricultura, mas que não tenha nem capacidade financeira, nem tenha herdado terras, que medidas públicas ou autárquicas, o que é que se pode fazer, o que é que nós podemos fazer para mudar esta situação, tendo em conta ainda por cima que existem muito território ao abandono e muitas vezes até a descuidado. Nós podemos falar num plano teórico e uma pessoa que não tenha terras para que se quer ser mesmo agricultor é um bocado complicado, mas pode ser um grande empreendedor e alugar e dominar uma tecnologia que não é conhecida agora e que ele vem a dominar e que lhe permite fazer isso. Isso é possível, mas são circunstâncias muito especiais. Isso já aconteceu em Portugal, está a acontecer agora, por exemplo, na zona do Alqueva, com o aluguer de olivais e de terras para implementar olivais de grandes empresas. Agora, isso requer uma capacidade de capital muito, muito grande, requer ter um banco quase por trás dele que financia essa operação. Portanto, quando não há capacidade financeira, quando não há terra, é muito difícil. Toda esta coisa... Mas não existe de outros países fórmula nenhuma? Em outros países, a fórmula que existe é assim. As pessoas querem ir para uma profissão que tem rendimento. Porquê que as famílias e os miúdos vão aos treinos do futebol e querem que o filho seja futebolista? Porque há vários casos em Portugal de pessoas que, com o seu esforço, com a sua aplicação, com o seu trabalho, conseguiram ter um nível de vida muito superior. E não veem esse cenário na agricultura? Esse cenário, para já precisam ter terra. E depois aquilo que as notícias não é um rendimento extraordinário. Só comparando aqui com o futebol não há comparação possível. E, portanto, as pessoas tentam ir para uma atividade que lhe dê uma compensação, neste caso, uma retribuição financeira agradável. Mas é verdade que hoje há setores na agricultura que estão a ganhar muito dinheiro. E ainda bem. Diga-me lá, assim, em resumo. Em resumo, olha, os pequenos frutos, o olival, estão a ter bons rendimentos. Neste momento, a pecuária extensiva, as vacas, as ovelhas, estão num valor, andaram muitos anos com dificuldades, estão com rendimentos muito interessantes. Agora,
há setores com mais dificuldade. O vinho, toda a gente sabe, porque há alterações nos hábitos de consumo, mas isso são todos os negócios assim. A agricultura hoje é uma atividade que já não exige o esforço físico que exigia há uns anos. É uma atividade que requer... Mas ainda existe em algumas situações ainda tem muito esforço físico, existe necessidade, por exemplo, nos pequenos frutos e noutras fruteiras, da colheita ser manual. Ainda não há tecnologia, já começa a haver a pouco e pouco, mas ela ainda não está disponível para ser utilizada pelos agricultores. Sim. Mas é uma atividade que quem tem regadio, quem tem um conjunto de tecnologia, também não tem tanta aleatoriedade como existiu. E é cada vez uma atividade que tem uma característica que não existe em nenhuma outra. Tem uma resistência às crises que nem o turismo, nem a aviação, nem nada. Porquê? Porque as pessoas precisam de comer todos os dias. E isso não é possível de mudarmos de Isso forma é verdade, nenhuma. mas também porque é a atividade que mais lida com aquilo que é imprevisível, que é a natureza e o Certo, mas hoje o a tempo técnica e a tecnologia permitem já eu equilibrar um bocadinho isso. diminuir, porque tenho previsões, porque tenho drenagem nos meus solos, porque tenho proteção contra isto, porque tenho rega gota a gota. Quando consigo reunir essas condições, há outros agricultores que infelizmente não conseguem reunir essas condições. Mas ouvindo o Luís, eu fico um bocadinho pessimista em relação a isto. Então, se nós não temos... Não é pessimista. Então como é que nós conseguimos captar novos agricultores se não herdarem terras? Esse é que é o caminho que é muito difícil. Tem é que dar condições àqueles que têm infraestrutura para o poderem fazer e se calhar incentivá-los até num contexto familiar a continuarem. E não é isso que nunca se fez. Ok. Quer-se que até às vezes há ali algumas questões entre os pais e os filhos por causa dos projetos. Eu acho que está errado, profundamente errado. Devia de existir uma forma quase de um tutor que lançava o jovem agricultor, o filho, o sobrinho, alguém que tinha uma relação familiar e que ele tinha essa possibilidade. Atenção que os jovens agricultores têm uma formação muito superior a todos os outros agricultores. E o negócio agrícola hoje é um negócio que requer conhecimento técnico, muito conhecimento técnico e requer capital. Como deve ser, capital como deve ser, como tudo na vida, Luís. O Luís volta amanhã vai-me fazer companhia no final do programa também numa conversa interessante sobre ambientalismo e agricultura, vai ser com certeza muito interessante. Nós vamos voltar amanhã aqui ao CNEMA, a Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, para mais um Intercidades, que junta sempre aquele que é o ambiente de festa também e de negócio aqui da feira, com os nossos conteúdos habituais do Intercidades. Por isso, volte connosco, um beijinho, até amanhã.